No início da história, o castelo do demônio branco se erguia, onde a deusa demônio, conhecida como a deusa das trevas, chamada Hélios, voava no ar. Furiosa, ela chamou o principal protagonista da história, Chen Bai. Chen perguntou, o quê? Hélios respondeu que seu fracasso na missão a havia deixado de mau humor, então ele deveria ir para o inferno agora. Surpreso, Chen perguntou novamente, o quê? Então, percebendo a gravidade da situação, ele ficou tenso. Chen então pediu à deusa Hélios que esperasse e solicitou outra chance, citando suas realizações anteriores. Hélios respondeu que os humanos inferiores não tinham o direito de solicitar oportunidades, e declarou que seu castelo de magia branca seria destruído junto com a escuridão. De repente, ondas negras começaram a surgir no castelo do demônio branco, envolvendo Chen por todos os lados e arrastando-o para baixo, para o rio de escuridão. Enquanto era puxado pelas ondas, ele se perguntava como, apesar de quase ter concluído uma tarefa para a Senhora Deusa, uma falha significava que ele seria exterminado simplesmente por ser um humano humilde. Ele então decidiu se recusar a aceitar seu destino e começou a rir histericamente. Pouco antes de ser totalmente consumido pela escuridão da água, ele mostrou desafiadoramente o dedo médio para a deusa Hélios e gritou que ele a destruiria de qualquer maneira. Depois disso, na escuridão da água, havia uma escuridão sem fim e Chen estava se afundando nela. De repente, sua trava de ampulheta foi ativada e, milagrosamente, Chen acordou em sua cama, ainda gritando furiosamente com a deusa Hélios. Ao ver o que o cercava, Chen ficou chocado e começou a se perguntar como ele ainda não estava morto e onde estava. Depois de analisar o cômodo cuidadosamente, ele percebeu que era seu dormitório da época da faculdade. Então, ele começou a se perguntar como tinha ido parar ali e por que não tinha sido morto pela deusa Hélios. As décadas de tumulto pareciam tão reais para ele que começou a se perguntar se não poderia ter sido um sonho, certo? De repente seu foco mudou para o medalhão de ampulheta e ele notou algo estranho. Ele se lembrou de que a ampulheta foi o item que ele obteve 20 anos após a chegada do Testamento Universal, quando o julgamento começou. Ele também comentou que a ampulheta era o item mais exclusivo que já havia visto. Ela não podia exibir seus atributos e não podia ser destruída. Por isso, ele sempre a mantinha consigo. Ele olhou cuidadosamente para a ampulheta e se perguntou. Lembrou-se de que a areia estava no fundo e que não fluía nem mesmo quando virada de cabeça para baixo. Mas agora, para sua surpresa, ela estava no topo. Então, ele interpretou que o tempo estava se invertendo e, curiosamente, verificou a hora. Depois de procurar, ele descobriu que era o dia 5 de junho de 2032. Apenas 10 dias antes da chegada do Testamento Universal e do início do Apocalipse. Chen compartilhou que em 10 dias, em 15 de junho, a vontade universal chegaria oficialmente e daria início ao Apocalipse. Durante esse período, mais de 90% da humanidade pereceria, e os mortos se transformariam em vários zumbis e monstros. Ele também explicou que todas as armas convencionais falhariam contra eles. O mundo inteiro testemunharia sua morte em apenas uma noite. No entanto, em meio aos perigos do apocalipse universal, também havia oportunidades. Aqueles que sobrevivessem despertariam habilidades inatas dentro de si. Muitos equipamentos e itens mágicos de vários reinos também desceriam à Terra, junto com a vontade universal. Esses tesouros atraíram a atenção de um deus que controlava as regras do universo. Ele também compartilhou que, como esses deuses não podiam intervir diretamente no julgamento, eles atraíam os humanos sob o pretexto de proteção, tentando obter benefícios com isso. Chen então revelou que, em sua vida anterior, ele não era forte o suficiente. Então, depois de muita luta, ele finalmente se juntou ao comando da deusa Hélios. Ele concluiu desesperadamente as tarefas que ela designou, tentando melhorar seu status. Mas ele nunca esperou ser apagado apenas por causa de uma missão fracassada. Depois disso, ele recebeu algumas notícias em seu celular. As pessoas estavam falando sobre um novo tipo de doença que se assemelhava à raiva ou aos zumbis de um filme. A segunda notícia que ele recebeu foi que os pacientes do hospital Zhangcheng estavam ficando loucos e mordendo as pessoas. Por fim, ocorreu um fato inacreditável. Um corpo que estava no meio de uma dissecação forense acordou. Depois de ler tudo isso, ele se levantou e decidiu que, desta vez, teria de se tornar muito mais forte para não precisar depender dos outros. Ele prometeu se tornar forte o suficiente para fazer até mesmo a deusa demônio Hélios se curvar sob seus pés.
Com determinação em seu coração, ele se dirigiu ao hospital para trabalhar. No caminho, Chen contou que, 10 anos após o início do julgamento, alguém afirmou ter descoberto a única maneira de melhorar as habilidades inatas. Essa pessoa disse que 10 dias antes do início do julgamento, as habilidades inatas realmente se tornaram efetivas. Se alguém descobrisse e utilizasse suas habilidades inatas durante esse período, poderia aprimorá-las. Na vida anterior, sua habilidade inata era uma resistência a vírus de nível E. De acordo com esse método, ele acha que para aprimorar sua habilidade inata, deve usar o vírus para ativá-la e fortalecê-la com antecedência. Depois de chegar ao hospital, Chen viu o médico e a enfermeira conversando entre si sobre a doença. O médico disse que nunca tinha visto sintomas tão estranhos antes. Eles eram realmente sem precedentes. A enfermeira também respondeu, dizendo que sentia que o paciente era como nos filmes. Então Chen se aproximou do quarto do paciente e, ao chegar lá, viu que o paciente estava amarrado com cordas à maca. Chen logo percebeu que o paciente havia se transformado em um zumbi. Com uma seringa na mão, Chen se preparou para tirar seu sangue. Enquanto retira o sangue, Chen disse ao zumbi que, para utilizar e treinar sua habilidade inata de resistência a vírus, ele só poderia confiar em si mesmo. Depois de extrair uma quantidade generosa de sangue, ele pensou que seria suficiente para ativar sua habilidade inata. Então, ele esperou por algum tempo até que o hospital tivesse espaço livre. Quando finalmente conseguiu um espaço livre, percebeu que não havia ninguém no dormitório, pois eles haviam ficado acordados a noite toda. Quando ia injetar o sangue do zumbi em si mesmo, ele se sentiu um pouco hesitante, pois se a teoria estivesse errada, ele poderia morrer ali mesmo. Mas logo decidiu esquecer as consequências e simplesmente usá-lo. Sem hesitar, ele injetou o sangue em sua mão. Enquanto injetava, ele se perguntava sobre suas lutas antes da reinicialização, suportando décadas como um fraco, mal sobrevivendo até que finalmente fez algum progresso. Se ele despertasse uma habilidade inata de nível, e desta vez, mesmo que soubesse o futuro, ele temia perder oportunidades por ser muito fraco. Portanto, morrer seria muito melhor do que começar de novo e continuar fraco. De repente, depois de injetar o sangue, ele caiu no chão. Então ele acordou no mesmo lugar, o castelo do demônio branco, onde Helios estava pedindo que ele desistisse da resistência e abraçasse a escuridão como um humilde humano. Fazer parte da escuridão foi seu fim mais adequado. Mas dessa vez, Chen conseguiu se levantar e respondeu furiosamente a Helios, questionando como ele poderia cair em um momento tão crucial da chance. Em seguida, a cena mudou de volta para o hospital, e Chen recuperou a consciência andando de forma estranha. Algumas pessoas entraram na sala e ficaram atônitas ao ver Chen Bai. Seus nervos pareciam se projetar de todas as extremidades, com sangue saindo de seus olhos e boca. Uma dessas pessoas reconheceu Chen Bai. Então ele perguntou a Chen Bai o que estava acontecendo. Chen ficou atônito ao ver o garoto por um segundo, e depois perguntou alegremente se ele estava de volta. Chen então disse que ia lavar o rosto primeiro. O garoto respondeu com um ok. No banheiro, ele se olhou no espelho e começou a se sentir feliz, pois a teoria tinha se provado verdadeira e funcionou. O vírus zumbi não o matou, e sua habilidade inata foi totalmente aprimorada com sucesso. Chen então se perguntou qual seria o nível de sua habilidade inata após o despertar. De repente, para sua surpresa, ouviu uma voz que o parabenizava por ter sido escolhido como pioneiro, recebendo o título de pioneiro e despertar antecipado. Ao ouvir isso, ele percebeu que era a voz da vontade universal e se sentiu feliz por ter despertado com sucesso. Então, ele comandou a abertura da interface do título, e uma tela apareceu na frente dele, exibindo informações sobre ser um pioneiro. Foi declarado que aqueles que conseguissem descobrir, utilizar e treinar suas habilidades antes do início do teste poderiam possuir esse título. Seus atributos eram aumentados em 5% e o ganho de experiência em 10%. Além disso, eles poderiam despertar o painel de atributos com antecedência. Ao ler isso, Chen se sentiu feliz com o aumento da porcentagem, percebendo que era um título perfeito para ele. Ele comandou a abertura do painel da habilidade inata, onde seu nível de habilidade era mostrado como SSS, indicando que ele possuía uma grande quantidade de poder dentro de si. Na história, o monarca do vírus se destacou como a habilidade mais poderosa do elemento vírus. Ele pode absorver, utilizar, manipular, transformar e até mesmo criar vírus. No entanto, naquela época, Chen possuía apenas a capacidade de absorver vírus, e o alcance da absorção era bastante limitado.
Chen mencionou que precisava de uma grande quantidade de vírus para aumentar sua capacidade. E, naturalmente, o hospital era o melhor lugar para adquirir vírus. No entanto, ao voltar para o hospital, ele ficou momentaneamente atordoado. Ele viu uma multidão de pessoas correndo em sua direção, algumas pedindo ajuda, enquanto outras o incentivavam a fugir. Todos os lugares estavam caóticos, com pessoas lutando para salvar suas vidas. Enquanto Chen corria, alguém gritou para ele sobre um surto de zumbis, dizendo que era o fim do mundo. Sua surpresa se transformou em realização quando ele se lembrou de algo importante. Chen contou que, em sua vida anterior, ele tinha ouvido as pessoas discutirem 3 incidentes estranhos que ocorreram em Zhengcheng antes do início do julgamento. Um deles foi o hospital lacrado. Ele então percebeu que devia ser o hospital lacrado e começou a correr ansiosamente em direção à área infestada de zumbis. Ao ver isso, alguns transeuntes ficaram atônitos e perguntaram a ele, tensos, o que estava fazendo. Mas ele não deu ouvidos a ninguém e atacou diretamente os zumbis. Agarrando uma delas, ele começou a absorver seu vírus. Ao fazer isso, sua habilidade de talento de monarca do vírus começou a acumular pontos que poderiam ser usados para fortalecê-la. Depois de absorver um, ele foi atrás de todos os outros zumbis, gritando que nenhum zumbi poderia escapar dele. Enquanto isso, no 4º andar do prédio do hospital, no banheiro, os zumbis estavam atacando as pessoas. A cena mostrava os zumbis atacando e batendo na porta do banheiro. Lá dentro, havia 2 pessoas chamadas Liu Feng, o diretor do hospital, e uma enfermeira chamada Su Jin. O diretor Liu disse a Su Jin, tenso, que estava tudo acabado, pois a porta não aguentaria muito mais. No fundo, ele sabia que não havia saída, então eles presumiram que estavam condenados. Liu então virou o rosto para Su Jin. Seus olhos se encheram de luxúria enquanto ele ria. Enquanto isso, Su Jin estava chorando e se perguntando o que deveriam fazer. De repente, ela viu o rosto do diretor Liu e suas ações estranhas e perguntou o que havia de errado com ele. Liu então se aproximou dela com um sorriso sinistro, dizendo que a perseguia há muito tempo, mas que ela nunca concordava. Agora que eles estavam prestes a morrer, ele sugeriu que ela o deixasse se divertir antes da morte deles. Atônita ao ouvir suas palavras, Su Jin perguntou a Liu se ele havia perdido a cabeça, questionando o absurdo que ele estava falando. Mas antes que Liu pudesse responder, os zumbis arrombaram a porta, prontos para entrar. Naquele momento, Liu ficou tenso, gritando que isso não era possível, pois ainda não era sua hora de morrer. Em pânico, ele agarrou a mão de Su Jin e a usou como escudo na frente dos zumbis, gritando que não queria morrer, então alguém tinha que morrer. Depois de jogá-la contra os zumbis, ele começou a correr. Mas, sem outra saída, ele se viu diante de uma janela. Tenso, ele se preparou para pular da janela do 4º andar para escapar. Ele tentou pular, mas ficou preso na janela e foi atacado pelos zumbis. A cena então mudou para 7 minutos depois, onde as pessoas que haviam sido mordidas pelos zumbis estavam mortas no chão, e Chen também chegaram ao local. Chen notou uma garota da equipe médica que parecia não estar ferida, percebendo que ela provavelmente havia sido mordida recentemente por um zumbi. Ele entendeu que talvez ainda houvesse algum tempo até que ela se transformasse. Considerando a chegada iminente dos militares para isolar a área, ele concluiu que precisava de alguém familiarizado com o layout do hospital para navegar. Ele decidiu tentar sugar todo o vírus dela para ver se isso poderia impedi-la de se transformar em um zumbi. Com determinação, ele absorveu todo o vírus dela, e para sua surpresa, ela foi salva, acordando logo em seguida. Chen percebeu que seu plano havia sido bem sucedido, e teve uma sensação de alívio e felicidade. Su Jin agradeceu a Chen por tê-la salvado, ao que Chen perguntou se ela não havia perdido a consciência. Su Jin respondeu com um sim, indicando que ela estava ciente do que havia acontecido. Chen então disse a Su Jin que precisava de sua ajuda com algo por enquanto. Su Jin respondeu que não tinha problema em ajudá-lo, mas primeiro queria trocar de roupa. Chen agarrou a mão de Su Jin e começou a puxá-la, insistindo que não havia tempo suficiente para isso. Ele pediu que ela o levasse ao local do hospital com mais vírus. Su Jin concordou e o conduziu ao laboratório. No laboratório, Su Jin explicou que era o local onde o hospital armazenava a maioria dos vírus e onde todas as amostras clínicas dos pacientes eram testadas. Chen, então, coletou alguns vírus e garantiu que ela não precisava explicar. Isso deveria ser suficiente para ele. Ele despejou todos os vírus em um becker e os misturou. Durante esse processo, Su Jin ficou surpresa e assustada, perguntando o que ele estava tentando fazer. Chen pediu que ela ficasse quieta por um momento.
Ele então bebeu os vírus misturados, e depois disso, sua habilidade aumentou novamente, ganhando alguns pontos. Os vírus eram uma mistura do vírus da hepatite, do vírus da gripe, do vírus da herpes e do vírus HIV. Depois de absorver todos os vírus, seu próximo objetivo era fortalecer o vírus zumbi com eles. Ele olhou para a tela de pontos que mostrava 5 opções de atualização: Vírus After, Vírus Decay, Vírus T, Vírus Coxy e Vírus Darklight. Depois de considerar todas elas, ele concluiu que a atualização mais benéfica para aumentar sua força no momento era o Vírus da Luz Negra. Ele selecionou o Vírus da Luz Negra para a atualização e explicou que era um vírus focado principalmente em devorar e evoluir. Enquanto ele estava ocupado com suas tarefas, de repente Sujin gritou que os zumbis estavam se aproximando da porta do laboratório. Ao ouvir isso, Chen instruiu Sujin a não sair do lugar. Ele então se aproximou do zumbi e o agarrou pelo pescoço para absorver o vírus. Ao ver as ações de Chen, Sujin ficou confuso sobre o que ele estava fazendo. Ao absorver o vírus, Chen percebeu que o processo de absorção estava mais rápido do que antes. Apesar de o zumbi pesar cerca de 150 libras, ele não sentiu nenhuma dificuldade em levantá-lo. Ele viu isso como uma boa oportunidade para testar sua nova habilidade no zumbi. Com determinação, ele usou a habilidade do vírus da luz negra no zumbi. Quando ele fez isso, ondas negras parecidas com galhos surgiram e começaram a devorar o zumbi completamente. Em questão de segundos, o corpo inteiro do zumbi foi devorado e absorvido pelo seu próprio. Chen se sentiu revigorado, percebendo a rápida velocidade de absorção e até mesmo experimentando alguma recuperação de resistência. Enquanto isso, do outro lado, Sujin tremia de medo ao vê-lo. Ela perguntou nervosamente o que ele tinha acabado de fazer. Chen, sorrindo, perguntou-lhe casualmente o que havia de errado. Sujin soltou um suspiro de alívio e expressou gratidão, afirmando que ele a havia salvado. Ela acreditava que ele não a prejudicaria, por isso estava disposta a ajudá-lo a manter seus segredos. Chen estendeu a mão para ajudá-la a se levantar e se apresentou como Chenbai. Sujin também se apresentou a Chenbai. De repente, Chen ouviu alguns sons, indicando que era o pessoal militar. Percebendo isso, Chen compartilhou com Sujin que parecia que os militares e a polícia tinham chegado ao hospital. Eles devem ter isolado a área e estavam eliminando os zumbis. Então ele lhe disse que eles também deveriam ir embora. Ele então segurou novamente a mão dela e começou a correr. Enquanto corria, ele pediu que ela o levasse até o telhado, pois eles sairiam de lá. Sujin, confusa, perguntou por que eles não podiam ir embora diretamente, já que não tinham se transformado em zumbis. Chen respondeu que não tinha tempo para ser isolado e interrogado pelos militares e pela polícia. Para sua surpresa, outro tipo de problema estava surgindo em seu caminho. De repente, para seu choque, uma estranha criatura apareceu na frente deles. Ao ver o mutante, Chen ficou chocado, especialmente quando ele o atacou de repente. Ele percebeu que era um momento ruim para eles entrarem em conflito. Sujin ficou atônito com a visão da criatura e não sabia o que fazer. O mutante então se levantou em suas pernas, pronto para lutar contra eles. Quando o mutante atacou repentinamente, começou a jorrar sangue de sua mão. No entanto, ele continuou a sorrir, intrigado com a visão do mutante diante dele, ponderando que tipo de evolução o vírus da luz negra sofreria ao assimilar o mutante. Enquanto o mutante avançava para atacar, Chen deu um salto para se esquivar do golpe e contra-atacou com um chute rápido na cabeça. No entanto, o mutante provou ser muito ágil. Antes que Chen pudesse recuperar o equilíbrio, o mutante desferiu um ataque cortante contra ele. Milagrosamente, Chen conseguiu escapar do ataque. Sacando sua arma imbuída com o poder dos zumbis, ele percebeu que o mutante estava à altura de suas habilidades. Mesmo assim, ele desferiu um soco poderoso no mutante, dando tudo de si. O soco causou apenas pequenos danos. Chen se preparou para lançar outro ataque, ciente de que, se não funcionasse, lidar com o mutante seria um processo demorado. Enquanto o mutante se levantava dos danos, Chen se concentrou em se curar para a próxima rodada de combate. Surpreendentemente, Sujin quebrou o vidro da caixa de emergência com o cotovelo e retirou o as de dentro dela. Ela gritou para que Chenbai se concentrasse nela e arremessou o machado em sua direção. Ao mesmo tempo, o mutante avançou para atacá-lo. Chen se esquivou rapidamente do ataque, simultaneamente pegando o machado arremessado por Sujin. Grato pela intervenção dela, ele agradeceu a Sujin enquanto se preparava para combater o próximo movimento do mutante. Ele iniciou seu ataque contra o mutante, declarando que agora era a briga deles. Com o machado na mão,
ele lançou uma série de ataques ao redor do mutante. Por fim, ele mirou um arremesso na perna do mutante, fazendo com que ele parasse e agarrasse o ferimento. Em um momento de descanso, Chen relaxou e comentou com um sorriso que era surpreendente que o mutante ainda se mantivesse firme em tais circunstâncias. Em seguida, ele posicionou a perna sobre a cabeça do mutante, preparando-se para dar o golpe decisivo, cortando sua cabeça. Enquanto Chen fazia piadas, advertia o mutante a não deixar nenhum ferimento sem tratamento e a ficar atento quando seu aniversário de morte estivesse próximo. Ele inadvertidamente deu ao mutante a oportunidade de se curar. De repente, o mutante revidou com força total, lançando um poderoso contra-ataque contra Chen. Com a parede, Chen expeliu sangue de sua boca e o machado escapou de suas mãos. Ao ver isso, Sujin ficou assustada e tensa, e sua preocupação com Chen aumentou. Para a surpresa de todos, Chen permaneceu imperturbável, sorrindo mesmo diante da adversidade. Ele considerou que, quando alguém estava à beira da morte, não havia escolha a não ser abraçá-la, encontrando um tipo estranho de grandeza na inevitabilidade da mortalidade. Dirigindo-se ao mutante, Chen perguntou se ele desejava despedaçá-lo. Chen piscou nos olhos do mutante, quando de repente ondas escuras e ramificadas emergiram do estômago de Chen, prendendo o mutante em suas mãos. Chen liberou seu poder devorador de evolução no mutante, fazendo-o uivar em agonia. Observando o sofrimento da criatura, Chen observou que ela finalmente tinha ficado com medo dele, embora fosse tarde demais. Gradualmente, Chen consumiu todo o mutante, não deixando nada para trás. Sujin, chocada e aterrorizada com a cena diante dela, ainda encontrou coragem para elogiar Chen Bai por seu feito notável. Quando o processo de devoração foi concluído, ficou evidente que Chen havia absorvido um zumbi com garras do segundo estágio. A transformação do vírus da luz negra continuou, e após a conclusão, Chen adquiriu a habilidade de garra óssea, característica do zumbi com garras. Para sua surpresa, as mãos de Chen agora se assemelhavam a garras mortais. Naquele momento, Chen sentiu uma onda de felicidade, percebendo que escolher o vírus da luz negra tinha sido a melhor decisão que já havia tomado. Quando os militares chegaram ao local, eles perguntaram se Chen e Sujin estavam vivos, instruindo-os a levantar as mãos se estivessem. A frustração passou pelo rosto de Chen diante dessa exigência. Os militares reiteraram seu comando, avisando que se não houvesse resposta depois de contar até 3, eles abririam fogo. Olhando desafiadoramente para os militares, Chen rapidamente pegou Sujin em seus braços e pediu que ela se segurasse com firmeza. Sem hesitar, ele entrou em ação, fazendo com que os militares abrissem fogo. A tensão aumentou quando Sujin orientou Chen a virar à direita com urgência, apontando para uma passagem segura que leva ao telhado. Enquanto fugiam, Chen foi atingido por balas, fazendo com que Sujin ficasse tenso e o alertasse sobre seus ferimentos. Chen, mantendo o foco, reconheceu calmamente a situação, optando por permanecer em silêncio e imóvel enquanto avançavam. Depois de alguns minutos intensos, eles chegaram ao telhado, onde Chen abriu a porta com um chute forte. Recuperando o fôlego, Chen se voltou para Sujin e perguntou sobre a casa dela. Sujin rapidamente forneceu seu endereço. Bairro de Hongfeng, North Fourth Road, Nanbei Street. Chen acenou com a cabeça em sinal de reconhecimento. Depois correu rapidamente e pulou do telhado. Sujin, atordoada e com medo, instintivamente envolveu Chen Bai com seus braços enquanto eles despencavam. A cena então mudou para Nanbei Street, chegando à casa de Sujin. Ao entrar em seu quarto, Sujin indicou o banheiro e se ofereceu para ajudar Chen a limpar seus ferimentos. Chen a tranquilizou, explicando que as balas não haviam se alojado no interior do corpo e que os ferimentos já haviam cicatrizado. Ele a incentivou a não se preocupar, indicando que estava bem. Chen insistiu, sua preocupação se sobrepondo a qualquer sentimento de constrangimento. Chen concordou com um aceno de cabeça e tirou a camisa como ela pediu. Enquanto examinava seus ferimentos, Sujin não pôde deixar de se sentir um pouco confusa. Ela apontou as marcas e os traços de ferimentos restantes na mão dele, pedindo que ele olhasse com mais atenção. Olhando para o peito e o estômago dele, Sujin sugeriu que Chen inspecionasse essas áreas também, alegando que elas não haviam se curado adequadamente. Na verdade, ela se viu atraída por ele, particularmente hipnotizada por seu físico definido de 6 abdominais. Chen, em um tom alegre, provocou Sujin, perguntando se ele se recuperaria imediatamente se a comesse, e brincou perguntando se ela estava disposta a se sacrificar por ele. Sujin, sentindo-se perturbada pela brincadeira dele,
Respondeu desajeitadamente que não a comeria, observando que, se fosse comer, já teria feito isso. Para a surpresa de Sujin, Chen de repente se aproximou dela e sussurrou em seu ouvido, revelando que sua suposição estava incorreta. Ele confessou que não a havia comido antes, porque as circunstâncias não eram muito adequadas para isso. Sujin, surpreendida pela revelação de Chen, sentiu uma onda de excitação e ficou sem palavras. De repente, para sua surpresa, Chen retirou o tecido rasgado do corpo dela, indicando que agora o ambiente era propício para sua sugestão anterior. Chen perguntou mais uma vez se Sujin estaria disposta a se sacrificar para ajudá-lo a se recuperar. Embora Sujin não tenha dito explicitamente que sim, ela evitou a pergunta desviando o assunto, sugerindo que fizessem uma faxina e comentando que era uma boa ideia. Chen interpretou a resposta de Sujin como um sim indireto, liberando sua relutância de dizer isso abertamente devido ao constrangimento. Com um aceno de cabeça de reconhecimento, ele se inclinou e iniciou um beijo, dando início a um momento de paixão entre eles. Eles compartilharam uma conexão profunda, culminando em um encontro íntimo. No entanto, em meio à intimidade deles, o telefone de Chen Bai começou a tocar incessantemente, bombardeado com notificações de mensagens. Os amigos de Chen Bai, Zhao Mu e Song Ge, enviaram mensagens para ele, expressando preocupação com seu bem-estar. Song Ge perguntou se ele estava bem, pois soube por outro amigo que ele havia visitado o hospital Jiangcheng. Enquanto isso, Zhao Mu contou que a beldade número 1 da escola, Song Ge, estava perguntando por ele, o que despertou a curiosidade sobre seu paradeiro. A cena mudou para algum tempo depois, quando Chen estava passeando pelo mercado. Enquanto caminhava, ele falou sobre as estranhas ocorrências que aconteceram em Jiangcheng antes do julgamento. Ele mencionou o hospital lacrado, o bombardeio suburbano e o monstruoso matadouro, admitindo que não sabia muito sobre essas três coisas. Ele também se perguntou por que tinha poucas informações sobre o que havia acontecido antes da chegada do julgamento. E ninguém parecia se importar com isso, já que era mencionado ocasionalmente em conversas casuais. Ele ficou tenso, refletindo sobre essas coisas, e até começou a sentir dor de cabeça. Chen então recebeu uma ligação de Sujin. Quando ele respondeu, disse que havia comprado o café da manhã para eles e que logo estaria lá. Mas Sujin não ligou para ele para perguntar sobre isso. Em vez disso, ela contou que duas pessoas o procuraram, dizendo que Song Zikyong queria vê-lo. Chen agiu como se fosse normal para ele ouvir esse nome. Sujin reiterou que os dois indivíduos não pareciam confiáveis para ela, porque se eles alegaram que Song Zikyong queria vê-lo, provavelmente era um golpe, considerando que Song Zikyong era a rainha de Jiangcheng. Tensa, ela perguntou a Chen o que deveria fazer. Chen garantiu que eles não estavam mentindo e pediu que esperassem do lado de fora. Ao ouvir isso, Sujin ficou um pouco surpresa e respondeu com um ok. Aqui, Chen abriu o bate-papo com Song Ge, encontrando-o cheio de mensagens perguntando sobre sua saúde e seu paradeiro. Chen compartilhou que Song Zikyong era a mãe de Song Ge, um colega de classe que teve alguns problemas com ele. Ele então especulou que parecia que Song Ge tinha ido ver sua mãe, e se Song Zikyong conseguiu encontrar o caminho para a casa de Sujin, isso significa que Zikyong deve saber de alguma coisa. Chen então sentiu que era necessário ir ao encontro de Zikyong. A cena mudou para o armazém de freezers do subúrbio, onde os guardas de Zikyong estavam guiando Chen em direção ao seu quarto. Chen contou que Song Zikyong foi uma pessoa que passou da pobreza à riqueza, tornando-se a pessoa mais rica de Jiangcheng. Destacou-se em empreendimentos legítimos e ilegítimos. Após a chegada do julgamento, ela despertou como um talento de nível A, construindo rapidamente seu próprio poder. Por fim, ela unificou Jiangcheng em meio à competição tripla, e realmente mereceu o título de Rainha Jiangcheng. Ele também compartilhou que ela era alguém que ele admirava em sua vida passada. Mas agora ele riu, pensando que as coisas eram diferentes. Se ele conseguisse recrutá-la para o seu lado, poderia fazer muito mais durante esse intervalo antes do julgamento. Eles pararam no corredor do armazém suburbano, onde Zikyong estava com sua filha. Quando Chen chegou até eles, seu guarda-costas contou sobre o ocorrido. Depois disso, Zikyong pede desculpas por ele ter ido até a casa dela, explicando que ela realmente não podia fugir. Chen pergunta se há algo que ela queira discutir com ele. Surpreendentemente, Zikyong se aproximou dele e ajustou suas roupas. Ela explicou que o chamou porque Song Ge havia voltado para casa, dizendo que Chen estava sem contato no Jiangcheng First Hospital, e pediu que ela ajudasse.
Zikyong também mencionou que ela o chamou em sua casa para ver que tipo de homem poderia deixar Song-hye tão nervoso. O que havia de tão encantador nele? Chen respondeu que não gostava de fazer rodeios e perguntou a ela qual era o verdadeiro objetivo de ligar para ele. Zikyong sorriu e comentou que ele era bastante direto, portanto, ela também não faria rodeios. Ela então perguntou diretamente a Chen o que ele achava de se tornar o marido de sua filha. Considerando que ele também gostava de Song-jae, ser genro dela não estava fora de questão. Chen respondeu que não achava que ela tivesse motivos para desejá-lo, ao que Zikyong respondeu mencionando seu desempenho heróico no hospital e perguntou se alguém desenvolveria sentimentos. Certo, Chen ficou atônito e disse que se lembrava de ter destruído a vigilância e a fonte de alimentação do hospital. Ele então perguntou como ela sabia sobre isso e como ela o encontrou tão rapidamente. Zikyong pediu a Chen que não a subestimasse, pois, pelo menos durante o tempo entre o saguão e a sala de monitoramento, seus homens ainda poderiam rastreá-lo. Ela afirmou de forma convincente que tinha alguém no hospital. Zikyong então mostrou a Chen seu bate-papo telefônico com uma garota chamada Shin, como Shin havia lhe enviado um vídeo dele fugindo com Sujin na mão. Zikyong reiterou que sua sorte tinha sido muito boa, pois estava entre os sobreviventes retirados do isolamento pelas tropas pela manhã. Ela encontrou um colega de Sujin que lhes era bastante familiar, chamado Liu Feng. Ao ouvir o nome de Liu, Chen ficou surpreso, e depois mostrou a cena da noite passada na casa de Sujin, onde Sujin contou a Chen sobre Liu Feng. Chen confirmou, lembrando que havia uma pessoa chamada Liu Feng no banheiro naquela época, e Liu não só tentou molestá-la, mas também a empurrou em direção aos zumbis. Sujin respondeu com um sim, e contou que, depois de empurrá-la para os zumbis, Liu tentou escapar pulando pela janela. No entanto, ele foi agarrado pelos zumbis e teve sua cabeça esmagada pelo vidro. Depois disso, ele não se moveu mais. Portanto, Liu Feng não foi realmente atacado pelos zumbis naquele momento. Ele foi apenas esmagado pela janela e ferido. Chen também ficou surpreso ao ouvir isso, percebendo que a pessoa pendurada na janela era Liu, pois ele achava que Liu já estava morto. Sujin respondeu que seria melhor se Liu Feng já estivesse morto, pois ela o odiava muito. A cena então voltou para o corredor do armazém do freezer suburbano, onde Chen perguntou a Zikyung se ela poderia lhe dizer onde os sobreviventes isolados estavam hospedados. Zikyung respondeu dizendo que ele era o homem dela e que ela lhe diria o que ele quisesse perguntar. Chen então lhe disse que ela o estava subestimando. Zikyung respondeu que isso era verdade. Com apenas um pedaço de informação, é claro, ela não poderia se igualar às habilidades dele, mas ainda tinha algumas coisas. Chen a interrompeu e disse que não. Ela havia entendido errado. O que ele queria dizer era que ela sabia muito pouco sobre ele. Ele também disse que se ela soubesse mais sobre ele, entenderia que ele não poderia ser o homem dela, mas é ela quem deve ser sua esposa. Dizendo isso, ele sacou suas garras. Ao ver isso, Zikyung ficou atônita, e Song-hye entrou na frente de Zikyung para protegê-la. Chen respondeu que Zikyung estava errado e disse a ela para ser sua esposa, e então ela conseguiria o que queria. Ele perguntou novamente o que Zikyung tinha a dizer sobre isso. Zikyung sorriu e disse que ele a estava subestimando, pois só de mostrar aquelas garras, ele não conseguiria conquistá-la. Ela também disse que, além disso, ele já tinha uma enfermeira jovem e bonita, e perguntou por que ele estava interessado em uma tia velha como ela. Chen então se aproximou de Zikyung, segurou seu rosto e perguntou quem não se sentiria tentado por uma mulher casada tão bonita. Ele então disse que todos tinham seus pontos fortes e fracos. Portanto, pelo menos nesses dias antes do apocalipse, ela poderia fazer muito mais por ele do que Sujin. Ao ouvir isso, Zikyung perguntou curioso sobre um apocalipse com apenas alguns zumbis. Chen respondeu que os zumbis não eram dignos de serem chamados de aquecimento. Ao ouvir a palavra warm-up, Zikyung percebeu que Chen sabia muito. Chen respondeu com um sim, afirmando que sabia mais do que ela poderia imaginar. Zikyung então disse que achava que os dois não eram do tipo que se submete facilmente aos outros e pediu a ele que cooperassem juntos, oferecendo sua ajuda em troca de informações. Ela perguntou a Chen o que ele achava disso. Chen respondeu com um tudo bem, pois achava que conquistar a rainha de Jiangcheng não era nada fácil. Zikyung respondeu que é claro que ele estava certo, mas que ela realmente estava ansiosa para conhecer um homem que pudesse conquistá-la. Ela pediu a Chen que mantivesse o esforço de conquistá-la. Então, na verdade,
Ela ficou impressionada com a atitude de Chen. De repente, eles ouviram o som de tiros vindo de fora. Durante esse momento, Chen ficou chocado e perguntou: "Tiros? O que está acontecendo?" Com muita tensão, Zikyun contou que na noite anterior, o comandante Huang da região militar de Jiangcheng, o Comitê de Segurança da ONU enviou o capitão Zhao para negociar com ela. Eles haviam requisitado alguns armazéns refrigerados para guardar zumbis vivos e sobreviventes resgatados das capitais isoladas. Portanto, o tiroteio deve ter vindo de lá. Mas ela se perguntou como as coisas poderiam ter dado errado, já que havia apenas cerca de 30 zumbis trancados na câmara frigorífica, quase incapazes de se mover. Chen começou a se perguntar que não esperava que a descoberta dos zumbis acontecesse tão rapidamente, devido à lentidão deles em baixas temperaturas. No entanto, eles definitivamente não sabiam que condições extremas aumentavam a probabilidade de mutações em zumbis. De repente, ele se concentrou na situação. Ele estava na câmara frigorífica do subúrbio, e havia zumbis mutantes presentes também. Surpreendentemente, ele percebeu que poderia ser o local do bombardeio no subúrbio. Então, ele ficou feliz ao pensar nisso, e pediu a Zikyung para irmos até lá, pois precisavam dar uma olhada. Uma vez lá, ele se perguntou que tipo de mutação seria aquela. A cena então mudou para a área da briga entre os comandos e os zumbis, onde os comandos estavam jogando granadas de mão nas bocas dos zumbis. Explosões aconteciam a cada segundo, e a área estava cheia de neblina. Todos estavam esperando que a neblina se dissipasse para ver o que havia acontecido com o zumbi da granada. Para a surpresa deles, o zumbi não tinha nenhum arranhão do tamanho de uma polegada. O capitão Zhao então ordenou que suas armas não causassem danos efetivos. Assim, todos formaram grupos com as pessoas ao seu redor e se espalharam para atrair o monstro em separado. Eles sabiam que precisavam resistir até a chegada dos reforços. Para surpresa de Zhao, Zikyun chegou e pediu que ele dissesse aos seus comandos para cessarem fogo e recuarem. Tensamente, ele lhe perguntou o que ela queria dizer. Zikyun respondeu que eles não conseguiriam ferir aquela montanha de carne de uma criatura. Então ele deveria dizer aos comandos para não morrerem mais em vão. Ela também pediu ao capitão Zhao que lhes dissesse para proteger os funcionários de seu armazém frigorífico e os sobreviventes do hospital de isolamento que ele levou para sua casa, e para tirá-los de lá rapidamente. Jay respondeu que isso era impossível, pois o monstro não era lento e ninguém poderia escapar sem detê-lo. De repente, ficou evidente que uma garota chamada Luli estava deitada no chão e estava prestes a ser atacada pelo monstro de carne. Zikyung pediu novamente ao capitão Zhao que fizesse o que ela havia dito e que não se preocupasse com o monstro, pois alguém cuidaria dele. Do outro lado, Chen se interpôs entre o monstro e Luli para salvá-la. Ele segurou o monstro para impedi-lo de atacar, e ali, compartilhou que tinha acabado de agarrar o monstro e quase se deslocou. Ela havia crescido a tal ponto que parecia que os soldados não conseguiriam lidar com ela. O monstro de carne ia atacar Chen, mas ele se esquivou do ataque, se afastando rapidamente, e contra-atacou com suas garras no braço do monstro. Agora, novamente, o monstro e Chen estavam frente a frente. O monstro tentou atingi-lo, mas Chen saiu do caminho bem a tempo. Em vez disso, o monstro atingiu as paredes. Ao ver isso, o capitão Zhao perguntou a Zikyung, tenso, o que estava acontecendo, se ela estava criando um monstro. Zikyung riu e perguntou do que Zhao estava falando, dizendo-lhe para olhar direito. Era um humano. Ela também revelou que Chen era seu parceiro. Por outro lado, devido à parede quebrada do depósito, muitos bifes saíram e Chen subiu em cima deles, pedindo ao monstro da carne que não os comesse, pois ele desperdiçaria todos os bifes. Chen, então, começou a devorar todos os bovinos com suas habilidades, e mais uma vez, os galhos das ondas apareceram e amarraram todos os bovinos neles. Enquanto ele devorava os bifes, o monstro aproveitou a chance e o atacou. Mas novamente ele se esquivou do ataque e pulou para longe. Por fim, a devoração foi tão rápida que quando ele se esquivou, o ataque já estava concluído, e ele ganhou um pouco mais de força e resistência. Chen compartilhou com alegria que a carne era realmente premium, pois não apenas armazenava sua energia, mas também o elevava de nível. Chen então notou que o monstro parecia cansado e pensou que Mazinter estava tentando se reabastecer, pois estava quase exausto. E na verdade, o monstro estava arranhando as pedras, se atrapalhando. Chen viu sua chance e atacou o monstro com alegria, pois era a vez de ele morrer. O monstro viu que Chen ia atacar, mas, por estar cansado, não conseguiu agir e foi atingido por Chen. Zhao e Zikyung ficaram atônitos.
Chen então atacou o monstro com suas garras repetidas vezes para torná-lo mais impotente. Depois de se certificar de que o monstro estava incapaz de agir, Chen sabia que era hora de devorar. Ele então ordenou a ativação de sua habilidade de devoração. Depois disso, os ramos de ondas negras saíram de sua mão, cobrindo e amarrando o monstro por todos os lados. Ao ver isso, Zhao ficou chocado e gritou que definitivamente não era possível para um humano fazer o que Chen estava fazendo. Enquanto isso, Chen começou a devorar o monstro de carne lentamente. Zhao disse novamente que Chen não poderia ser uma pessoa. Ele então pensou que era a hora dele, pois enquanto aqueles dois monstros não se moviam, ele poderia fazer o que quisesse. Zhao então perguntou em seu walkie-talkie se o reforço havia chegado, pois ele precisava solicitar o lançamento de um míssil e as coordenadas eram do armazém suburbano. Mas antes que Zhao pudesse concluir sua ordem, Zikyong colocou a mão em seu ombro e pediu que ele ficasse calmo e pensasse com cuidado. Ela o lembrou de que Chen estava ajudando-os agora e que até o havia salvado. Ela o advertiu para que não fizesse nenhuma besteira, pois isso acabaria muito mal para todos. A cena então mudou para 10 minutos depois, onde todos os comandos estavam mirando em Chen com seus escudos para sua segurança. O capitão Zhao pediu a todos que ficassem em alerta e prontos com suas balas carregadas. Zikyong pediu a Zhao que não se esquecesse do que ele havia dito a ela. O capitão Zhao respondeu que se lembrava do que havia dito e que não ordenaria o ataque até que Chen os atacasse primeiro. Por outro lado, Chen estava aumentando seu poder à medida que ganhava 500 pontos de vírus com isso. E até mesmo seu novo talento chamado Rei Vírus foi desbloqueado. E devido ao fato de ter devorado um mutante raro, todas as suas habilidades do vírus da luz negra foram bastante aprimoradas. Ele também ganhou uma nova habilidade chamada Heavy Hammer. Depois de adquirir essa habilidade, ele ficou feliz com sua evolução, pois podia sentir uma força incrivelmente poderosa. Mas infelizmente não havia nada para testá-lo no momento. Ele então compartilhou que havia obtido seu maior ganho do dia, que era um núcleo de montanha de carne. O núcleo da montanha de carne era um material muito raro e podia ser usado para criar equipamentos. Se ele encontrasse uma maneira de controlá-lo, poderia até mesmo usá-lo para criar uma parede de carne que poderia crescer indefinidamente. Ele então pensou: será que ele deveria alimentá-la mais um pouco e fazer crescer outra montanha de carne para testar sua força? De repente, ele foi chamado por Zikyang e escondeu o núcleo no bolso de sua jaqueta. Zikyang então pediu a Chen que a deixasse apresentar Lu Li a ele. Chen respondeu que conhecia Lu Li, pois ela era uma jornalista muito conhecida em Zhengcheng e também uma celebridade da internet. Chen então sorriu e perguntou se foi ela quem o filmou secretamente no hospital. Lu Li ficou fascinada por ele, então respondeu alegremente com um sim, confirmando que era ela, e agradeceu a ele por tê-la salvado 2 vezes. Chen respondeu que foi apenas uma coincidência tê-la salvo 2 vezes, e perguntou se ela havia gravado quando ele eliminou o mutante da montanha de carne. Ao ouvir isso, Lu Li ficou um pouco tensa e se desculpou, explicando que era um hábito profissional dela, mas que, se ele quisesse, ela poderia apagar. Chen então lhe disse para guardá-lo e não enviá-lo, pois ele tinha um uso para ele. Lu Li respondeu que ela havia entendido. O capitão Zhao então se aproximou de Chen e mencionou que o comandante militar do distrito, Huang, esperava que Chen pudesse explicar tudo sobre si mesmo e o que sabia aos militares. Ao ouvir isso, Chen não respondeu. E começou a se perguntar sobre o comandante Huang Xingqiu, um nome que era difícil de esquecer para ele, já que, depois das provações, Huang coagia os despertos que estavam fracos e sozinhos, usando-os como porcos e cachorros. Chen também se lembrou de que, no início, eles usaram o patriotismo e a justiça nacional para confortar a todos. Mas depois foram apenas espancamentos e insultos arbitrários. Ele era um deles, lutando e morrendo de fome, incapaz de sequer ter uma refeição adequada. Ele também compartilhou que a coisa mais ridícula era que qualquer pessoa que tentasse sair era acusada de traição e perseguida. Isso o forçou a deixar Jiangcheng. No presente, Chen perguntou a Ziyong, chamando-a de chefe Song, se ele deveria ir e explicar. Ziyong respondeu com um não, pois ainda não sabia de nada. Chen tentou dizer algo sobre as consequências. Ziyong pediu que ele não se preocupasse, pois ela cuidaria disso. Zhao gritou e disse que esperava que ambos entendessem o dever de serem cidadãos de Longo. Ziyong então se aproximou de Zhao e lhe disse furiosamente que o dever era apenas uma piada. Ela até pediu a Zhao que parasse de falar como um oficial, lembrando-o de que ele era apenas um líder de pelotão, sem qualificação suficiente. Ela também pediu a Zhao que fosse dizer a Huang Xingqiu que
Se ele tivesse algum problema, deveria procurá-la primeiro. Zhao, ao ouvir isso, ficou tenso e estava prestes a dizer algo. Mas antes que ele pudesse fazê-lo, um de seus soldados se aproximou e perguntou o que deveriam fazer com o pessoal isolado que estava causando problemas. Ao ouvir isso, Chen ficou animado e perguntou se havia alguém chamado Liu Feng entre todos eles. O capitão Zhao também perguntou se era verdade o que Chen estava dizendo. O soldado respondeu com um sim, confirmando que Liu era quem estava causando mais problemas. Chen então informou ao líder do pelotão Zhao que queria ver Liu Feng. Zhao concordou e instruiu seu soldado a levar Liu Feng até eles. Depois de algum tempo, Liu chegou e perguntou a Zhao se ele estava procurando por ele e se seu pai o havia chamado, mencionando que seu pai era Liu Huainong, o vice-presidente do primeiro hospital. De repente, para a surpresa de Liu, Chen colocou a mão no ombro de Liu. Na realidade, Chen estava injetando o vírus zumbi em Liu Feng. Mas ele disse a Liu que estava procurando por ele porque alguém havia pedido para passar uma mensagem para ele. Liu Feng, confuso, perguntou a Chen quem ele era. Chen respondeu que Su Jin havia lhe dito ontem à noite na cama que, por causa do que ele fez com ela com o zumbi, ela o queria morto. Ao ouvir isso, Liu ficou atônito e perguntou como Chen sabia disso, pois era impossível que Su Jin ainda estivesse viva. De repente, para surpresa de todos, Chen recuou e pediu a todos que se afastassem, dizendo que Liu estava prestes a se transformar em um zumbi. Ao ouvir isso, Liu ficou furioso e gritou com Chen, dizendo que era ele quem ia se transformar em um zumbi, e questionando sobre o que diabos ele estava falando. Mas todos os outros se protegeram, e os soldados também se prepararam com suas armas. Liu Feng então ficou furioso com Chen, e começou a correr em sua direção para atacar, perguntando se Chen estava tentando enganá-lo, pois como Su Jin poderia estar com ele. Enquanto Liu estava furioso e corria em direção a Chen para derrotá-lo, seu corpo estava lentamente se transformando em um zumbi, o que ele mesmo não estava percebendo. No momento em que ele chegou bem perto de atacar Chen, Chen usou seu soco de martelo em Liu, e Liu foi jogado para longe. Ao ouvir isso, Zhao ficou atônito e se perguntou como Chen poderia ser um mutante e se ele era realmente humano. Enquanto isso, Chen ficou impressionado ao ver o poder do soco do martelo. Chen então disse a Ziqiong, chamando-a de Chefe Song, que ela tinha se saído bem e que ele poderia compartilhar algumas informações com ela quando voltassem. Ziqiong se aproximou dele e lhe disse que ele poderia chamá-la de Ziqiong ou Song Jie a partir de agora. Ao ouvir isso, Chen perguntou por quê. O que havia acontecido de repente? Ziqiong respondeu que achava que não valia a pena ser sua parceira. Em seguida, perguntou se ainda era possível para aqueles que queriam ficar com ele, perguntando indiretamente sobre a chance de ela ser a esposa de Chen. Ao ouvir as perguntas de Ziqiong, Chen entendeu que ela estava fascinada por ele, então ele respondeu que isso dependia do valor e do desempenho dela. A cena mudou para algum tempo depois, quando Ziqiong e outros estavam voltando para sua casa. No carro, Ziqiong pediu a Chen que fosse jantar em sua casa. Naquele momento, Chen pediu a Ziqiong que não o incomodasse até chegarem à casa dela. Ziqiong respondeu com um ok. Chen então começou a se perguntar se já era hora do sorteio, e foi ver se havia alguma boa recompensa por derrotar a montanha de carne. Chen abriu seu inventário para verificar os itens que tinha. Para sua surpresa, havia 2 livros de habilidades que ele poderia aplicar. O primeiro livro era Rampage Bloodlust, que aumentava todos os atributos em 3 por 10 minutos, com um tempo de recarga de 1 dia, mas todos os atributos diminuíam em 50%. Ao lê-lo, Chen pensou que o primeiro livro era totalmente inútil para ele. Em seguida, ele voltou sua atenção para o segundo livro. O segundo livro era o Muscle Enhancement, que aumentava muito a massa muscular e dobrava a taxa de crescimento da força e da construção. Mas Chen também não estava satisfeito com o segundo livro. Ele disse que, pelo que sabia, todos os que usaram o livro de aprimoramento muscular na vida anterior se transformaram em loucos por músculos, reduzindo muito sua flexibilidade. Mesmo assim, ele estava um pouco feliz. Embora os 2 livros não fossem úteis para ele, eles ainda eram muito valiosos nos estágios iniciais do julgamento. Quer fosse para criar uma facção ou reunir pessoas, eles eram muito úteis. Pensando em formar uma facção, de repente ele percebeu que era hora de começar a planejar. Em seguida, olhou para suas recompensas, que incluíam 6 moedas de ouro por ter eliminado o monstro de carne. No total, ele tinha 6 moedas de ouro, 35 moedas de prata
e 6 moedas de cobre. Ele então viu que estava pedindo moedas de ouro para criar um grupo de bate-papo. Vendo isso, pensou que poderia usar o grupo de bate-papo para reunir os pioneiros e ajudá-los a estabelecer uma base sólida antes do teste. Chen, então, compartilhou que as facções nos últimos estágios do teste em sua vida anterior eram complexas, e os relacionamentos estabelecidos nos primeiros estágios dos testes eram cruciais. Depois de selecionar a opção de criação de grupo, ele tinha a opção de nomeá-lo. Ele também tinha a opção de cancelar a nomeação, o que salvaria automaticamente o grupo como 0 enquanto 1. Ele também tinha a opção de cancelar a nomeação, o que o salvaria automaticamente como grupo 0 enquanto 1. Assim, ele cancelou a nomeação, e depois disso, ele riu e gritou o nome de Hélio, dizendo que construiria sua cidade imperadora divina, e estabeleceria um reino divino, onde ela se tornaria seu cão mais humilde sob seus pés. A cena mudou para 3 horas depois, na casa particular de Song Zikyong. Chen já havia compartilhado algumas informações sobre o futuro próximo com Zikyong. E depois ela as confirmou repetindo que, no teste cósmico, mais de 90% dos participantes se tornariam monstros e passariam por uma evolução talentosa. E também mencionou que armas de fogo e dispositivos eletrônicos eram inúteis. Chen respondeu com um sim, afirmando que isso era tudo o que podia lhe dizer. Em seguida, ele perguntou se não haveria problema em Zikyong lidar com ele e obter uma vantagem, certo? Zikyong respondeu com um não, dizendo que não era suficiente. Ela então pediu a Chen que fosse direto ao ponto e dissesse como ela poderia se tornar a pessoa dele. Chen respondeu que a primeira coisa necessária era a habilidade, pois ele não precisava de pessoas inúteis. E a segunda era a lealdade. Lealdade absoluta, como um cão leal ao seu dono. Zikyong sorriu e disse que poderia oferecer lealdade, e se fosse sobre habilidade, ela acreditava que era qualificada o suficiente para isso, pois tinha influência, dinheiro, status e, em Jiangcheng, não havia ninguém que pudesse se comparar a ela. Durante isso, Chen lhe disse que as regras e os valores após o julgamento seriam completamente novos, e que seu poder, status e dinheiro atuais não tinham nenhum valor além de tornar a ideia de escravizá-la mais tentadora. Ele então pediu que ela pensasse no futuro. Nesse futuro, todos fariam leilões pela antiga rainha e princesa de Jiangcheng. Ele perguntou se trazer a nobre rainha de volta para casa não era o que todos sonhavam antes do julgamento. Ao ouvir isso, ela ficou um pouco tensa e perguntou a Chen qual era a diferença entre ser um cão leal para ele e ser um brinquedo em outro lugar. Chen respondeu que ela teria um palco onde poderia exercer sua força e um mestre que não a restringiria por medo, porque ele sempre estaria ao seu lado e acima dela. Zikyong então sorriu e disse que sentia que se hesitasse mais, perderia uma oportunidade muito importante. Ela então se aproximou de Chen, sentou-se e dobrou o joelho, dizendo que estava disposta a servi-lo e declarando Chen como seu mestre. Chen ficou animado ao ver isso e disse a Zikyong que ele deveria dizer: a reputação e o status dela fazem com que o valor emocional que ela poderia oferecer seja muito alto. Chen também disse que isso é muito emocionante para ele. Ele então tocou seu rosto e pediu que ela o deixasse testemunhar seu charme pessoalmente, dizendo que tinha algumas tarefas para ela realizar. Ao ouvir isso, ela ficou um pouco tensa. A cena mudou, algum tempo depois, para Luli e uma nova garota chamada Sra. Leng, que basicamente parecia uma secretária de Zikyong. No grupo de bate-papo Zezdoutro 1, Zikyong enviou uma mensagem para Leng perguntando se Luli havia enviado o vídeo de Chen para ela. Em caso afirmativo, ela pediu a Leng que mandasse Luli para sua casa, pois ela havia passado por muita coisa nos últimos dias e precisava descansar. Depois disso, Leng foi instruída a encontrar alguém para manter as postagens de Chen Bai em destaque nos principais fóruns. Zikyong também a informou sobre o título do vídeo, endereçando-o aos pioneiros com o nome de identificação White Emperor. Ao ler isso, Leng ficou um pouco surpresa. Mesmo assim, ela foi até Luli e lhe disse que Zikyong queria que Luli enviasse o vídeo de Chen Bai e depois a levasse para sua casa para descansar. Ao ouvir isso, Luli surpreendentemente perguntou sobre a ida para casa e se não havia nada em que ela pudesse ajudar. Leng respondeu a Luli que Zikyong disse que ela havia passado por muita coisa nos últimos dias, então Zikyong queria que ela fosse para casa descansar e se acalmar.
Luli respondeu com um ok e mencionou que, apesar de quase ter morrido nas mãos de zumbis, estranhamente, o choque que recebeu não pareceu tão intenso quanto quando ela viu os zumbis pela primeira vez. Ela também disse que não sabia se era porque havia aceitado a possibilidade de morrer nas mãos de zumbis, ou se a força do Sr. Chen a fazia se sentir à vontade. A cena volta para a casa de Zikyong, onde o telefone de Zikyong tocou e era sua filha Song-jae ligando para ela. Chen percebeu a chamada e a atendeu no lugar de Zikyong. Depois de atender a ligação, Song-jae perguntou se a Sra. Leng havia dito que queria que ela voltasse para casa. Havia algo errado. Chen então contou a ela que foi ele quem atendeu. Ao ouvir isso, Song-jae perguntou surpreendentemente por que ele tinha o telefone da mãe dela e onde ela estava. Chen respondeu que Zikyong estava ocupada com o trabalho e comendo, e que não tinha tempo para conversar. Ele também disse a Song-jae que ela tinha que voltar para casa e conversar, pois era importante. Song respondeu com um ok e depois gritou para Chen Bai, pedindo que ele a esperasse em casa, pois ela havia enviado muitas mensagens, mas ele não respondeu. Mas antes que Song-jae pudesse completar sua frase, Chen desligou o telefone. Ao ver isso, ela ficou furiosa e disse com raiva que o faria se ajoelhar sob sua saia de romã mais cedo ou mais tarde. Por outro lado, na casa de Zikyong, Zikyong perguntou a Chen se ele também protegeria sua filha. Chen respondeu que Song-jae não tinha habilidade e que seu caráter havia sido prejudicado por sua indulgência. Mas se Zikyong se esforçasse mais, ele poderia garantir que Song-jae provavelmente não se tornaria um monstro quando o julgamento chegasse. Ao ouvir isso, Zikyong agradeceu a ele com alegria. Depois de algum tempo, a cena mudou para um armazém secreto no subúrbio. Por outro lado, Zikyong e Song-jae estavam indo para lá em um carro. Durante o trajeto, Song-jae ouviu de sua mãe tudo sobre Chen e perguntou a Zikyong se ela tinha certeza de que não estava sendo enganada por Chen, e como podia acreditar em algo tão absurdo. Zikyong respondeu dizendo a Song-jae que ela a impediu de procurar Chen na noite passada por causa disso, e avisou a Song-jae que, depois que ela saísse do carro, não deveria falar e deveria apenas olhar obedientemente. Song-jae respondeu com um ok. Aqui, no armazém secreto suburbano, Chen estava conversando com a Sra. Leng. Leng contou que, no dia anterior, ela havia visitado todos os lugares onde havia rumores de zumbis e monstros em toda a cidade, e no final, apenas o armazém secreto foi encontrado. Ela também disse a ele que o armazém secreto costumava ser um cassino subterrâneo, mas que agora tanto o prédio quanto os jogadores dentro dele haviam se transformado em zumbis. Havia cerca de 160 deles, e ela não encontrou nenhum zumbi especial como o Meat Mountain. Chen respondeu que havia entendido e começou a se perguntar sobre o matadouro de zumbis. No entanto, ele negou porque os hospitais ficavam dentro de casa e a Meat Mountain era difícil de ser destruída. E o local do armazém secreto era remoto, portanto, se algo acontecesse, seria difícil para as pessoas se lembrarem e espalharem o fato. Chen confirmou novamente para a Sra. Leng que ela foi a todos os lugares onde havia rumores de que havia zumbis, mas só os encontrou no armazém secreto. A Sra. Leng respondeu com um sim. Naquele momento, Zikyong e Song-jae também chegaram lá. Chen novamente começou a se perguntar que parecia que alguém ainda estava coletando zumbis, e o lugar onde ele havia colocado os zumbis deveria ser o matadouro de zumbis. Os militares só se atrevem a conter algumas dezenas de zumbis no máximo, mas essa pessoa quer coletar todos os zumbis e monstros. Chen achou isso muito empolgante, então perguntou na frente de todos se a pessoa anônima era um aventureiro curioso ou um pioneiro que sabia de alguma informação. Chen então pediu aos trabalhadores que abrissem a porta do depósito. No momento em que a porta foi aberta, muitos começaram a correr em direção a eles para atacar. Chen começou a bater em todos eles, um por um. Ao ver isso, Song-jae ficou atônito, e Soo-jin estava gravando um vídeo. Depois de derrotar todos os zumbis, ele começou a absorver o vírus deles. Ele até ganhou o título de Zombie Hunter, caçador de zumbis, por ter eliminado mais de 300 zumbis. Todos os seus atributos aumentaram em Plimmer 5, e seu sistema coletou mais de 500 amostras de zumbis. Chen, então, teve a opção de trocar a fórmula do soro do vírus zumbi, usando pontos de vírus na entrada de vírus zumbi da árvore de talentos. Entusiasmado com a opção de despertar a fórmula do soro do vírus zumbi, ele reconheceu seu valor. Até mesmo os talentos despertados poderiam ser ameaçados por vírus zumbis, pois nem todos possuíam imunidade a vírus e um físico ultra forte. Então ele a desbloqueou usando 300 pontos de vírus. Depois disso,
Ele pediu a Zikyung que ligasse para todos no armazém e perguntou se ela se lembrava do que ele havia lhe dito antes de partirem. Zikyung respondeu com um sim, mas Song-jae se sentiu muito enojado ao ver os monstros e zumbis sendo exterminados daquela forma. Zikyung explicou que lutar contra os zumbis com armas frias reduziria muito as chances de se transformar em um monstro durante o teste. Eliminar os zumbis ilesos definitivamente não os transformaria em monstros. Ele então segurou um zumbi na mão e disse que queria ver seus talentos. Ele perguntou quem queria ser o primeiro. Leng, parecendo confiante, respondeu que iria primeiro. Então Chen soltou o zumbi. Surpreendentemente, a senhora Leng correu em direção aos zumbis e bateu com o corpo em um deles no chão, quebrando seu pescoço e matando-o. Chen disse a Leng que estava impressionado, pois ela era rápida, implacável e muito precisa. Zikyung então atingiu o zumbi com um taco de beisebol, com 10 acertos contínuos. Chen percebeu que a força de Zikyung não era suficiente, pois o zumbi foi derrubado com um único golpe, mas foram necessários mais de 10 golpes para acabar com ele. Por outro lado, Sujin estava deitado no chão com o zumbi. Chen percebeu que a força de Sujin era muito fraca quando ela foi atacada por um zumbi, mas ela conseguiu eliminá-lo confiando em sua familiaridade com a estrutura humana. Zikyung então deu o taco de beisebol a Song-jae e pediu que ela fosse lutar contra o zumbi, pois era a vez dela. Mas Song-jae estava assustado e até fez xixi naquele momento, gritando que não conseguia fazer isso. Chen então compartilhou que, como Song-jae fez xixi sem lutar, ela definitivamente falhou. Chen então pediu a Zikyung que viesse até ele, pois tinha algo a discutir. Chen então lhe disse que Leng Xuan tinha ido a todos os lugares onde havia rumores de zumbis e monstros, mas não encontrou nada, o que ele achava muito anormal. Por isso, ele pediu que ela investigasse o assunto a fundo. Song-jae respondeu com um sim, e depois perguntou sobre Song-jae. Chen respondeu que isso era muito ruim para todos, especialmente para Song-jae. Ele também mencionou que não tinha tempo para treiná-los lentamente, então ela tinha que providenciar a prática deles. Zikyung disse com tensão que ainda não havia eliminado o vírus. Chen então lhe entregou um papel e ela o olhou com surpresa. Confusa, ela perguntou o que era e, após uma inspeção mais detalhada, percebeu que se tratava de uma nota contendo a fórmula do soro do vírus zumbi. Depois de ler, Zikyung comentou que as etapas eram muito complicadas. Chen compartilhou que ela também poderia inserir os materiais na fórmula para gerá-la ela mesma, pois essa era a essência das fórmulas de poções. Ao ouvir isso, Zikyung ficou feliz e agradeceu a ele por ter confiado nela. Ela também garantiu que faria o possível para concluir a tarefa que ele lhe confiou e manter a fórmula segura. Chen respondeu com um ok e pediu a Zikyung que fizesse o trabalho dela e enviasse alguém para ele. Zikyung respondeu com um ok e disse que estava enviando Leng Xuan para ele. Depois disso, Chen se perguntou se muitas pessoas haviam visto sua postagem e se alguém havia entrado em contato com ele antes. Quando verificou o celular, ficou tenso ao ver as respostas de todos, pois estavam zombando dele e até tirando sarro, perguntando de qual hospital psiquiátrico ele tinha vindo. De repente, ele ficou um pouco sério ao ver que tinha uma mensagem particular de alguém chamado Xiu. Na mensagem, Xiu disse que sabia muito, pois também era um pioneiro, e perguntou a Chen o quanto ele sabia. Ao ver isso, Chen se perguntou se nem todos eram perdedores, pois também havia alguns ganhos. Então, Chen perguntou a Xiu sobre seu talento, ao que Xiu respondeu que ele tinha um controle mental de nível S. Xiu então disse a Chen que ele poderia encontrar comunicação no painel desbloqueado pelo pioneiro com antecedência, então ele deveria procurar o grupo de bate-papo 0001, pois algumas coisas básicas haviam sido explicadas por ele naquele grupo. Xiu então disse a Chen que, se ele tivesse algum problema depois de lê-los, poderia ir diretamente até ele. De repente, ele viu que uma pessoa chamada Han Xiao enviou uma mensagem a Chen perguntando se ele poderia convidar alguém. Chen perguntou quem Xiao queria convidar. Xie respondeu que havia uma pessoa abaixo chamada Shu Quan. Ao ouvir seu nome, Chen ficou atônito, pois deve ser a potência de nível imperial conhecida como Suicunes. Ele ficou entusiasmado com sua entrada no grupo, então ele respondeu a Xiao que, se notasse outros pioneiros, poderia convidá-los. Depois disso, ele deu uma risada forte e, por fim, Shu Quan entrou em seu grupo de bate-papo. Naquele mesmo dia, às 19h30, Luli estava conversando com Zikyung, onde Zikyung perguntou a Luli se havia algum resultado na investigação da coleta de zumbis. Luli respondeu com um sim, e disse que eram as forças do Sr. Jiang Cheng que estavam fazendo isso.
eles enviaram todos os zumbis coletados para o pátio de contêineres da humanidade perto do cais de Jiangcheng. Lu Li também mencionou que havia enviado alguém para coletar mais informações e que estava na hora de se encontrar com ela, conforme combinado. No entanto, como eles não haviam retornado, ela não viu necessidade de esperar mais. De repente, para sua surpresa, 2 homens caíram na sua frente, ambos muito machucados. Ela ficou aterrorizada com a visão, e de repente, um homem na janela estava rindo enquanto olhava para ela. Ao ver isso, ela ficou atônita e assustada. Com muita tensão, ela disse a Zikyong que havia sido descoberta. A cena mudou para a mansão de Zikyong, onde Chen estava conversando com uma pessoa chamada Lu Huai. Lu Huai estava dizendo a Chen que suas instruções de talento eram um pouco obscuras e perguntou se Chen poderia ajudá-lo a entendê-las. Chen pediu que ele as enviasse, e Lu enviou o nome Inwood. Então, Chen pesquisou em seu painel e descobriu que Inwood era a mais Yin das madeiras. A fonte de vida era infinita, e com a alma de Yin entrando no corpo, era a terra da vida eterna. Para ativar o Wood Body, custa um espírito, e para a alma de Yin, custa uma constituição. Inwood era um talento de nível SS. Assim, Chen disse a Lu que o custo de ativação da habilidade era bastante alto, e que, se seu espírito fosse maior que 3, então custaria espírito para ativar o corpo de madeira. Lu agradeceu a Chen por fornecer essa informação. De repente, Zikyong veio correndo em direção a Chen. Vendo sua urgência, Chen perguntou a Zikyong por que ela estava com tanta pressa e o que estava acontecendo. Zikyong respondeu que Lu Li havia descoberto que todos os zumbis tinham sido enviados para o pátio de contêineres da humanidade, mas Lu Li foi pego. Zikyong também mencionou que a parte contrária estava pedindo que ela negociasse. Ao ouvir isso, Chen se levantou e perguntou, surpreendentemente, se eles realmente entraram em contato com ela e se Lu Li a havia abandonado. Ao ouvir isso, Zikyong ficou atônito e se curvou diante dele, dizendo que ela mesma havia criado Lu Li, de modo que Lu Li não poderia traí-los. Além disso, ela estava comandando por trás dessa vez, então o problema deveria estar nas pessoas que ela enviou para investigar. Chen respondeu que se esse fosse o caso, ele salvaria Lu Li. Zikyong agradeceu a Chen por isso. A cena então mudou para o pátio de contêineres da humanidade, onde Lu Li foi amarrada a uma cadeira pelos homens que a haviam descoberto. O nome do homem era Xing Meng, e ele também era um pioneiro como Chen. Saign disse a Lu Li que ela ignorava um pouco a situação, e que ele não a havia tocado por respeito a Zikyong. Ele disse que se Zikyong escolhesse se submeter depois que ela chegasse, Lu Li seria seu subordinado. Entretanto, se ela não quisesse, então seria seu brinquedo. Lu Li estava tentando soltar a corda com a qual estava amarrada. Xin se aproximou dela e lhe disse para deixá-lo brindar com ela novamente, perguntando se ela não iria cuspi-lo de forma imprudente. Lu Li estava tremendo de medo. De repente, a voz de Chen soou, dizendo que um brinde não estava bêbado. O vinho do castigo não tinha um gosto bom. Ele também comentou que, sem graça, talvez a garota não gostasse dele. Era evidente que Chen estava comendo pacificamente enquanto estava sentado à mesa de Xing. Xin também ficou chocado ao ver Chen e começou a se perguntar por que Chen foi até lá e se sentou em sua mesa sem que ele soubesse. Chen então se levantou e perguntou a Lu Li se ela estava com fome. Ele mencionou que havia experimentado o bife e que não estava tão ruim. Ao ver isso, Xing ficou furioso porque Chen estava agindo como se fosse uma piada para ele. Chen então alimentou Lu Li e ela ficou envergonhada naquele momento. Ele então disse a Xing que tinha ido até lá para levar Lu Li de volta. Xing então perguntou se Zikyong o havia enviado, mas logo ele mesmo negou. Percebendo que, se Chen conseguia chegar tão perto dele sem que ele percebesse, Chen também devia ser um pioneiro. Enquanto Xing estava processando isso, Chen abriu a corda amarrada em Lu Li e pediu que ela saísse, pois Zikyong estava esperando por ela no carro. Ela respondeu com um ok e saiu dali. Xing, ao vê-la sair, disse a Chen que parecia que Zikyong já estava sob o controle de Chen. Chen respondeu a Xing, dizendo que ele estava certo. Xing então disse que isso é interessante. Por mais que ele saiba, é improvável que a rainha de Jiangcheng se renda tão facilmente, certo? Portanto, Chen deve ter muitos métodos interessantes. Ele também mencionou que eles poderiam trocar ideias, pois ele ainda estava muito interessado nessas coisas. Ele então compartilhou que, entre as 3 principais forças de Jiangcheng, ele subjugou o senhor e Chen subjugou a rainha. Portanto, agora só restava o comandante. Xing pediu a Chen que o ajudasse a se tornar o rei de Jiangcheng.
e eles fariam de Chen um confidente. Xing pede a Chen que concorde com esses termos, mas Chen responde que recusa a oferta de Xing. Ao ouvir isso, Xing ficou furioso e jogou a taça de vinho no chão. Xing então disse a Chen para não se preocupar, pois ele tinha um talento de nível S, que era o nível mais alto. Ele também perguntou a Chen se ele gostaria de beber o vinho da punição. Chen então compartilhou que, antes de chegar lá, ele olhou ao redor e descobriu que Xing não só estava coletando zumbis, mas também estava criando zumbis com pessoas vivas. Chen comentou que ter uma habilidade tão poderosa como a de Xing era prejudicial e inútil, por isso era melhor para ele morrer cedo. Chen também disse que Xing não era digno de sua ajuda porque seu talento era de nível SSS. Xing, ao ouvir isso, riu e pegou sua forma de arma, dizendo a Chen que seu talento era chamado de progressão do abate. Ele explicou que podia transferir permanentemente partes dos atributos do alvo morto para si mesmo, e que podia crescer indefinidamente. E essa habilidade invencível de nível superior era apenas de um único nível. Xing então perguntou a Chen se ele estava em uma habilidade SSS. Se Chen tinha medo de se tornar um deus instantaneamente, Chen respondeu que estava perto o suficiente, mas que poderia lhe dizer. Chen estava se perguntando naquele momento, pensando que se tratava de uma habilidade do tipo combate puro de crescimento ilimitado, como uma garra, que deveria ser um equipamento. Mas ao ouvir tudo isso, Xing ficou furioso e correu em direção a Chen para atacar, gritando que esperava que Chen aumentasse seus atributos após a morte. Xing então pediu a Chen que não o decepcionasse, mas de alguma forma, Chen se esquivou do ataque e comandou sua habilidade especial de martelo para usar no momento do ataque. Ao vê-lo se esquivar, Xing entendeu que ele tinha um talento para mudar de forma, o que era realmente interessante. Mas a força de Chen não era suficiente para ser vista. Ao ouvir isso, Chen começou a se perguntar se era realmente uma habilidade. Parecia que Xing não explicava completamente suas habilidades, e Chen também não sabia qual era o efeito dessa habilidade, por isso tinha de ser cuidadoso. Xing atacou Chen novamente com suas garras, e para se defender, Chen usou sua mão de martelo. Seus socos se chocaram, criando um grande impacto em seus arredores. Depois desse soco, Xing voou um pouco para longe, mas logo ele se impediu de ser levado pelo vento e atacou de volta em direção a Chen. Chen também deu um soco com sua mão de martelo, mas dessa vez, Xing interrompeu o ataque segurando sua mão. Naquele momento, Xing perguntou a Chen se ele estava bem ou não, pois achava que Chen não tinha muita força. Ele também perguntou se Chen era um talento da SSS, pedindo que ele parasse de esconder seu poder e mostrasse o que tinha. Chen respondeu que já estava usando suas habilidades, só que Xing não era capaz de reconhecê-las. Xing gritou para Chen parar de fazer besteira e atacou-o com força total. Ao ver isso, Chen ficou um pouco tenso. Xing então deu um soco em Chen, fazendo com que ele voasse e se chocasse contra a parede. Xing então disse que a força, o físico e a agilidade de Chen eram todos inferiores ao seu poder, mas Chen estava constantemente fingindo ser forte. Xing então disse a Chen que seus pequenos truques não eram nada diante de seu poder absoluto. De repente, para a surpresa de Xing, ele tossiu sangue do nada. Ao ver isso, ele ficou chocado e se perguntou o que estava acontecendo. A tela de Xing mostrava constantemente dois avisos de que o vírus da gripe e o vírus da encefalite B haviam ultrapassado o limite de imunidade física. Força em 3, físico em 2, agilidade em 3 e agilidade em 5. Em seguida, Xing recebeu uma notificação de que havia ganhado um bônus negativo, sentindo medo da luz e da água, além de raciocínio e movimentos lentos. Ele ainda não conseguia interpretar o que estava acontecendo com ele. Chen então disse que o físico de Xing era de fato bom, pois o vírus demorou muito para fazer efeito. Chen então perguntou como Xing se sentia por ter tantas doenças. Ao ouvir isso, Xing ficou furioso e gritou furiosamente que Chen era um bastardo sorrateiro e atacou Chen. Mas Xing estava com tão pouca energia dessa vez, que Chen o atingiu facilmente com um golpe de martelo, e ele foi derrotado. Chen então disse que não era sorrateiro, pois já havia dito a Xing que tinha diferentes formas de atacar, e é uma pena que Xing não tenha acreditado nele. Em seguida, ele começou a devorar todo o corpo de Xing e lhe disse que continuaria mais tarde, para não decepcioná-lo. Após a devoração, um alerta do sistema informou que um humano evoluído inteiro havia sido absorvido, e o vírus da luz negra havia completado seu despertar inicial,
proporcionando um aumento significativo em seus atributos e tornando-se os atributos básicos do próprio corpo do monarca do vírus. Ele também recebeu uma notificação de que sua habilidade de devorar luz negra havia evoluído, e agora ele podia escolher ver parte das memórias do alvo com uma baixa probabilidade de obter qualquer habilidade dominada do oponente. Durante isso, Chen ficou feliz, pois os bônus de atributo fornecidos pelo vírus da luz negra tinham sido alterados de uso ativo para bônus de atributo básico, o que era um grande benefício para ele. Chen então foi ver quantos atributos haviam sido adicionados. Anteriormente, eram 30% a mais de força, 20% a mais de espírito e 100% a mais de regeneração. Quando ele verificou, ficou feliz porque cada elemento tinha sido aumentado em 20% e todos eles tinham sido adicionados aos seus atributos básicos. Ele então pegou a garra de Xing e enquanto fazia isso, Chen se perguntou que parecia que eles não podiam mais brincar, já que pessoas comuns com atributos básicos abaixo de 5 eram frágeis demais para ele agora. Em seguida, ele olhou a descrição da garra de zumbi de Xing e viu que havia equipamentos, projetos e consumíveis. Então Chen pensou que Xing era um cara de muita sorte e deve ter eliminado os zumbis mutantes. Caso contrário, seria impossível para Xing ter atributos e equipamentos que superassem os seus. Chen então compartilhou que, na verdade, é um projeto de produção no nível do mar. Então, o atributo de sorte de Xing deve ser bastante alto, mas todos eles eram dele agora. Com toda essa agitação, já era noite. Enquanto Chen saía do pátio de contêineres, ele se perguntava que desde o início até agora, seu talento tinha passado de I para SSS, e os rumores dos 3 eventos estranhos tinham sido muito gratificantes. Ao mesmo tempo, ele assumiu o controle de Ziwang, o futuro senhor de Jiangcheng. Ao ver Chen chegando, Ziwang abre a porta do carro e pede para ele entrar. Chen também se pergunta se com sua força atual, não vale a pena procurar os monstros que apareceram aleatoriamente antes da chegada do teste. Então, Chen decidiu que, naquela época, ele deveria apenas tentar se organizar e se preparar para o desenvolvimento após o advento. A cena, então, mudou para a casa de Ziwang no dia em que o julgamento iria começar. Chen estava de pé perto da janela de vidro, olhando para fora, esperando o início do julgamento. Naquele momento, alguém bateu à porta, então Chen ordenou que entrassem. Ziwang, Leng e Sujin. Todos os 3 entraram. Ziwang disse a Chen que eles haviam concluído tudo o que ele havia pedido há tempo. Leng compartilhou com alegria que as informações sobre o terreno e o tamanho da população da área centrada na área do pico da vila foram confirmadas, e quando o dia do juízo final chegasse, eles seriam capazes de limpar, assumir o controle total e dominar primeiro. Sujin também compartilhou que a compra de materiais foi finalizada, e a lista foi compilada e enviada a ele. Chen então disse que os 3 haviam confirmado esses pré-acordos entre si. Ziwang então perguntou que o tempo estava quase acabando. Então o que mais Chen gostaria que eles fizessem? Chen responde que não há mais nada a fazer. Portanto, basta colocar todas as informações na mesa. Chen, então, enviou uma mensagem ao seu grupo dizendo que faltavam 10 minutos para o início das provas. Então eles não deveriam ser complacentes com suas vantagens iniciais e talentos raros. Ele pediu que ficassem calmos, pois as provas trazem perigos que eles nem imaginam. E ele não queria que ninguém do grupo desaparecesse em 10 minutos. Depois disso, um garoto agradeceu a Chen pelo lembrete aos 10 minutos do segundo tempo, e uma garota agradeceu aos 9 minutos. Lentamente, todos expressaram seus agradecimentos e compartilhavam seus pensamentos a cada minuto, contando para o início do teste. Quando restavam 10 segundos, Chen pediu a Ziwang e aos outros que viessem dar uma olhada na atmosfera externa. Logo, essa cena tranquila e pacífica se tornaria história. E o mundo estava chegando ao fim. Com cada uma das frases de Chen, 1 segundo estava passando. Quando faltavam 5 segundos, Songye disse a Leng que estava um pouco assustada. Ao que Leng disse a Songye para não ter medo de nada. Lentamente, 4 segundos também se passaram. E de repente, a lua ficou vermelha, sinalizando o início das provas. Então, o teste Blue Star Doomsday começou oficialmente. As pessoas estavam se transformando em zumbis, e os sobreviventes seriam evoluídos. Todos os humanos evoluídos teriam habilidades inatas e poderiam aumentar seu nível ao ganhar experiência. Chen compartilhou que as outras raças do universo também surgiram como resultado do julgamento, e que elas também participariam dessa corrida de vida e morte. Quanto ao campo de provas de alguém, o planeta azul seria o lar de inúmeros reinos secretos e fendas mundiais. Portanto,
Seja um perigo ou uma oportunidade, cabe à pessoa decidir como usá-lo. Por isso, todos tiveram que se esforçar ao máximo para crescer e evoluir. De repente, Chen percebeu que seu medalhão estava brilhando e recebeu um aviso na tela de que a ampulheta do tempo havia sido reconhecida e agora estava ligada. Ao ver isso, ele ficou confuso e se perguntou o que estava acontecendo. De repente, ele se lembrou de que todos os outros também estavam na sala. E ele ficou tenso porque não queria que ninguém soubesse sobre a ampulheta. Então, ele se virou tenso para pedir a todos que saíssem da sala. Mas ficou chocado quando viu que todos haviam parado e estavam olhando para ele em preto e branco. Quando olhou ao redor, notou que tudo era apenas em preto e branco. Ele até se surpreendeu ao ver que o avião acidentado também estava parado no ar. Chen se pergunta de forma chocante se o tempo realmente parou. De repente, sua ampulheta começou a absorver poderes dos arredores. Depois disso, Chen viu que uma voz estava chegando, dizendo que a ampulheta do tempo havia sido ligada com sucesso. Quando Chen olhou para a tela em busca de informações sobre a ampulheta, ele viu que havia ativado uma habilidade chamada Voltar no Tempo, na qual ele poderia voltar a qualquer ponto do passado e apagar tudo o que foi ganho na linha do tempo desaparecida. O tempo de recarga era de 72 anos, 6 meses e 7 dias. E também foi informado que essa habilidade não poderia ser modificada por nenhuma habilidade ou equipamento para reduzir sua recarga. Ele então pensou que, se olhar para trás, parece que conseguiu renascer por causa da ampulheta. Ele também viu uma coluna de Status Save e leu. Status Save significa que ele podia marcar o status físico e mental atual, o status da habilidade e não tinha tempo de espera. Já Status Red significava que ele podia ler o status salvo e não afetava as memórias ou os itens mantidos. Então, ele se pergunta como pôde obter uma habilidade tão poderosa para salvar vidas com um tempo de espera de apenas 1 hora. O ambiente voltou ao normal, e Zikyong disse que acha que ele acabou de ligar para eles e perguntou se ele tinha algum pedido para eles, ou se ela apenas ouviu errado. Chen responde que ela o ouviu bem, e ordena que ela vá confirmar a segurança da vila o mais rápido possível, pois a noite estava muito perigosa. Ele a instrui a colocar todos em alerta e começar a limpar a área da vila assim que amanhecer. Então, Zikyong e Leng respondem com um sim. A cena então mudou para o dia seguinte, na casa de Song Zikyong, onde os zumbis estavam atacando. Zikyong ataca, demonstrando que possui as habilidades dos olhos de ametista. Os olhos de ametista transformam objetos em ametista, ou iluminam a ametista para ataque ou defesa. Seu poder aumenta com a força mental. Ela também adquiriu a habilidade Insight Crystal, na qual podia ver os atributos do alvo. Seu efeito muda com a diferença de força mental. Zikyong então olha para o zumbi com sua habilidade Insight Crystal, para verificar seus atributos, e em seguida ataca de acordo. Enquanto isso, Leng Shuang adquiriu as habilidades de um assassino de nível A. Na habilidade de assassino, a respiração se torna invisível e indetectável, além de aumentar a força e a sensibilidade. Leng pula entre os zumbis e elimina todos eles em um único golpe. Em seguida, mostra que os guardas de Zikyong estavam levando os sobreviventes feridos para o saguão e falaram intensamente com Sujin. Sujin pede ao guarda que dê ao sobrevivente o soro de zumbi e ela o tratará imediatamente. Então, na verdade, Sujin adquiriu a habilidade chamada Recuperação de Alta Velocidade do nível B. A habilidade de recuperação de alta velocidade aumenta a velocidade de recuperação de ferimentos e resistência, e pode ser usada ativamente em outras pessoas. Durante a noite, Chen estava com Leng. Ele lhe disse que podia ver que as coisas estavam indo muito bem. Leng responde com um sim, pois com seus acordos prévios, eles tinham todo o território e as pessoas à sua disposição, e nenhum acidente havia ocorrido até o momento. Chen então disse a Leng que estava deixando o resto do trabalho para ela, pois tinha coisas mais importantes para fazer. Leng ficou surpresa ao ouvir isso, mas ainda assim respondeu com um ok. Chen então salta dali em direção ao céu para voar. Ele foi tão rápido que causou um fluxo rápido de ar, deixando Leng desconfortável. A cena então mudou para a Jiangcheng Mountain Road, onde Chen estava correndo em direção a algum lugar. Enquanto corria, ele pensou que, nos estágios iniciais do teste do juízo final, era bastante problemático que algumas coisas, como veículos e armas de fogo, não pudessem ser usadas. Mas com sua velocidade atual, ele deve conseguir chegar lá a tempo. Ele então contou que no primeiro dia do juízo final, ele viu o sinal que apareceu no ar na universidade da cidade de Jiangcheng.
e levou muito tempo para entender o significado desse sinal. Mas é tarde demais para arrependimentos, pois ele precisa aproveitar a oportunidade desta vez. A cena então mudou para algum tempo depois, na Universidade de Jiangcheng, onde Chen estava absorvendo os vírus dos zumbis. De repente, uma mudança de sinais acontece na Lua. E Chen compartilha que esse foi um sinal que todos os evolucionistas desejam desesperadamente ver. Ele então disse que esse era um sinal que indicava que o avatar do Deus havia descido à Terra. Chen podia sentir que o Deus estava bem na frente dele, em algum lugar próximo. Enquanto ele estava procurando, alguém o parou, afirmando que ele era um evolucionário. A pessoa disse que achava que não havia ninguém tão forte quanto Chen nos estágios iniciais dos testes. Ele então disse que era um comerciante, e perguntou se Chen estaria interessado em fazer algum negócio com ele. Chen ficou muito feliz porque estava procurando as mesmas coisas, então respondeu que ficaria honrado em fazer negócios com ele. O garoto responde a Chen que foi apenas uma troca com ele, portanto não havia motivo para se sentir honrado. Chen disse que teve a honra de ouvir seu nome, e depois de ver seu símbolo, estava ansioso para conhecê-lo. Em seguida, ele se curva na frente do garoto, demonstrando gratidão, chamando-o de Deus bondoso, justo, generoso, rico e poderoso do comércio, Lord Leto. Durante isso, Lord Leto aparece em sua forma real. No passado, Leto ficou lisonjeado com Chen e viu que Chen estava destinado a encontrá-lo. Então decidiu lhe dar uma recompensa especial como presente de encontro. No passado, Leto deu um cartão a Chen e disse que era seu cartão dourado de membro da Câmara de Comércio dos Goblins. Ele pediu a Chen que comprasse itens da Câmara de Comércio dos Goblins, mencionando que eles receberiam um desconto de 12% em cada item. Ao ver isso, Chen se perguntou se em sua última vida, quando conheceu Leto, Leto era imune a elogios e louvores, então era bom ser rápido na recepção. Chen pegou o cartão, expressando gratidão, reconhecendo que Leto era realmente tão generoso e gentil como se dizia. Leto então mencionou que, como Chen estava disposto a negociar com ele, iria lhe mostrar os produtos. Chen olhou e viu que o primeiro item se chamava Pergaminho Thunderwalker de grau S. O pergaminho do andarilho do trovão era uma profissão poderosa que aproveitava o poder do trovão, refinando-se com ele. Ele era capaz de destruir inimigos com o poder do trovão e possuía habilidades de combate corpo a corpo extremamente potentes. Seu preço era de 500 moedas de ouro. O segundo item chamava-se Reaper's Touch, um item de grau S. O Reaper's Touch era um rifle sniper lendário que só podia ser usado por profissionais de armas de fogo. Foi uma criação do deus anão, amigo íntimo dos goblins e do deus do comércio, Leto. Ao ver os itens, Chen ficou atônito e percebeu que se tratava do pergaminho da profissão Thunderwalker de sua vida anterior, o que indica que foi comprado de lá. Chen também percebeu que Leto tinha muitos outros itens preciosos de profissão. Então, Chen se desculpou com Leto, explicando que queria todas as coisas, mas não podia comprá-las no momento. Leto respondeu com compreensão, mencionando que sabia que, no início dos testes, os Evolvers não teriam muito dinheiro em mãos. Leto também garantiu a Chen que seus produtos não eram lixo. Portanto, Chen teria que trabalhar duro para ficar rico. Ele expressou sua expectativa de encontrar Chen novamente no futuro. Chen pensou no que responder, mas de repente percebeu que Leto estava voltando. Então Chen parou Leto e disse que, embora não pudesse comprar seus produtos, tinha ouvido falar que os deuses não podiam participar diretamente dos testes e precisavam investir em seres evoluídos para obter lucro. Chen então perguntou a Leto se ele tinha vindo com a intenção de investir, e Leto ficou impressionado com a visão e o conhecimento de Chen. Leto então perguntou a Chen se ele queria seus investimentos. Chen respondeu dizendo que tinha ouvido falar de um tesouro nas mãos de Leto, muito apreciado por todos os deuses, e que nenhum Evolver poderia recusá-lo. Ele então pediu a Leto que investisse nele, garantindo-lhe que não se arrependeria. Ele então pediu a Leto que investisse nele, assegurando-lhe que não se arrependeria. Leto respondeu afirmando que um investimento deve ser lucrativo, algo que todos os deuses cobiçariam. Ele perguntou a Chen o que o fez pensar que poderia oferecer mais do que o valor do investimento. Leto então compartilhou que, mesmo que Chen fosse seu admirador, ele não se envolveria em um negócio que levaria a perdas. Então, Chen se transformou em sua forma evoluída, com a mão e a garra do martelo, e pediu a Leto que desse uma olhada, demonstrando do que era capaz. Leto ficou fascinado ao ver o talento classificado no nível SSS.
Leto então compartilhou que Chen tinha um talento peculiar, diferente de qualquer outro que ele já havia visto, fazendo com que o campo de testes da Blue Star parecesse bastante interessante. Leto admitiu que era tentador para ele, mas não tinha planos de investir tanto assim no início. Para a surpresa de Chen, Leto disse que tudo bem, decidindo dar a ele uma chance e aconselhando Chen a valorizar a oportunidade. Leto mencionou que, se não fosse pelo fato de Chen ser talentoso e não ter a aura de outros deuses, ele não teria concordado. Chen perguntou se poderia receber o precioso investimento imediatamente, mas Leto respondeu com um não. Ele explicou que o talento não representava necessariamente o futuro, citando que, entre os deuses, havia aqueles com menos de um talento de nível A. Leto enfatizou que para receber seu maior nível de investimento, Chen precisava provar seu valor por meio de sua própria força e crescimento. De repente, a tela de Chen mostrou um aviso. O deus dos goblins e do comércio, Leto, havia lhe dado uma missão de classificação SS, o investimento definitivo. Leto perguntou a Chen se ele queria aceitá-la, e sem hesitar, Chen aceitou diretamente o pedido de missão. Leto deu uma moeda a Chen, explicando que sempre que Chen concluísse a tarefa, ele poderia usar a moeda para invocar sua sombra. Leto então expressou sua esperança de que Chen não o deixasse esperando por muito tempo. Chen então perguntou a Leto se ele poderia lhe mostrar o tesouro que todos os deuses cobiçavam. Leto respondeu com um sim e revelou o tesouro, chamado de pergaminho de procissão dupla. O pergaminho de procissão dupla permite que o usuário tenha duas profissões simultaneamente, possibilitando que o crescimento de atributos de profissão dupla, os bônus de atributos e as habilidades tenham efeito ao mesmo tempo. Ao ver isso, Chen ficou atônito e se perguntou se era realmente uma profissão dupla. Leto então informou a Chen que a transação havia sido concluída, e que era hora de ele ir embora. Antes de sair, Leto mencionou que sua colheita do dia foi bastante agradável, e que esperava que Chen pudesse concluir a tarefa. Depois que Leto saiu, Chen abriu seu painel de missão para ver o que tinha que fazer. A descrição dizia que, para obter o investimento mais valioso do maior e mais inteligente Goblin, o deus do comércio, ele precisava fornecer provas suficientes de seu valor. Seu objetivo para a missão era encontrar uma cópia especial do reino secreto na Universidade de Jiangcheng, derrotar a criatura dentro da qual Leto estava interessado e obter uma parte de seu corpo para dar a Leto. Chen notou que na área de recompensa estava escrito que a recompensa seria decidida por Leto. Impressionado, Chen pensou que Leto era realmente um deus do comércio. Chen então pensou que a reputação de Leto na vida anterior era boa, portanto, se ele não fizesse um bom trabalho, não sofreria nenhuma perda. Depois disso, ele se perguntou sobre a Universidade de Jiangcheng, ponderando se a universidade tinha um reino secreto em seus primórdios. Se for verdade, então deve ter sido um reino muito bem escondido, porque ele nunca tinha ouvido falar dele. Chen ponderou sobre onde deveria começar a procurar primeiro. A cena então mudou para o ginásio da Universidade de Jiangcheng, onde alguns meninos praticavam bullying contra outros meninos e meninas. O valentão, chamado Tom, exigiu que os alunos se declarassem seus servos de uma maneira que o agradasse, ameaçando machucá-los se não obedecessem. Os alunos negaram furiosamente seu pedido, dizendo que só fariam isso em seus sonhos e chamando-o de porco bastardo. Ao ouvir isso, Tom ficou animado e ameaçou que, se eles quisessem ser eliminados, ele ficaria feliz em fazer isso. Ele também garantiu que eles não se preocupassem, pois não os deixaria morrer tão facilmente. Uma garota chamada Mia, companheira de Tom, aproximou-se dele e pediu-lhe que parasse, dizendo que ele estava indo longe demais. Para a surpresa de todos, Tom também bateu nela, dizendo-lhe para não se meter. De repente, houve uma explosão na parede, fazendo com que todos ficassem tensos. Na abertura, Chen surgiu e confrontou Tom, perguntando se ele havia batido naqueles alunos. Tom sorriu e admitiu com orgulho, perguntando se Chen não havia gostado. No momento em que Tom olhou para cima, ele ficou atônito ao ver Chen vindo em sua direção furiosamente, empunhando um poder inacreditável. Chen deu um soco em Tom com uma mão de martelo, dizendo-lhe para ir para o inferno. Ao ver Tom em apuros, seu amigo tentou ajudar lutando contra Chen, mas Chen também o derrotou rapidamente. Enquanto Chen os dominava, ele perguntou se alguém entre eles era da faculdade de medicina, pois estava procurando algo e precisava da ajuda de alguém familiarizado com a faculdade de medicina. Os alunos responderam com um não, mencionando que um deles era engenheiro civil e outros eram estudantes estrangeiros.
No entanto, uma garota chamada Gia apontou para Mia e lembrou que Mia era estudante de medicina. Ao ver isso, Mia ficou tensa e pediu a Chen que não a machucasse, insistindo que ela não havia machucado ninguém. Em seguida, Mia começou a dizer coisas estranhas, como que gostava da nação dragão, e se descreveu como branca com um coração excitado, e que era muito excitada em seu coração. Ao ouvir isso, os alunos do sexo masculino começaram a rir, enquanto a aluna do sexo feminino se sentiu envergonhada. Mia pediu a Chen que a poupasse, prometendo fazer qualquer coisa em troca. Gia reiterou que Mia não havia feito nada de errado, e que até havia tentado impedir os dois rapazes. Chen respondeu que entendia. A cena então mudou para amanhã, onde Chen instruiu a todos que, com exceção de Mia, todos poderiam sair. Ele lhes disse que, quando saíssem, deveriam seguir o rastro dos cadáveres de zumbis até a vila Zhengcheng Dongshan e informar seu nome como Chen Bai. As pessoas de lá cuidariam deles. Ao ouvir isso, todos ficaram tensos, expressando preocupação com o fato de que a cidade estava cheia de zumbis. Então como eles poderiam ir? Além disso, eles disseram que a vila Dongshan ficava longe da universidade e temiam morrer no caminho até lá. Chen garantiu a eles que havia eliminado quase todos os zumbis ao longo do caminho, então eles não precisavam se preocupar muito, pois não estariam em perigo. Ele também mencionou que, como todos eram sobreviventes, eles teriam o dom de todos os que estavam lá. Chen ressaltou que se eles estivessem com muito medo de enfrentar os zumbis agora, o que fariam quando os zumbis e monstros começassem a crescer em número? Eles estariam praticamente mortos. Ao ouvir isso, todos ficaram atônitos por um momento. Gia agradeceu a Chen, pois entendeu o que ele estava tentando dizer. Então, todos saíram dali. Quando todos estavam saindo, Mia perguntou a Chen por que ela não podia sair com eles e por que ele a mantinha ali. Chen não respondeu. Mia se sentiu constrangida, imaginando se Chen a mantinha ali por motivos românticos. Mia, então, concluiu que entendia que os estudantes do Reino do Dragão adoravam garotas estrangeiras, e que Chen devia ser igual, razão pela qual ele a mantinha com ele. Ela então pediu a Chen que não usasse de violência contra ela, pois ela seria seu cavalo mais selvagem. Ao ouvir isso, Chen sorriu e disse a Mia que ela o havia entendido mal, pois ele não estava interessado em um cavalo com 1 milhão de cavaleiros. Ele então perguntou se ela não tinha ouvido o que ele disse antes, que precisava de alguém para ajudá-lo a encontrar algo no departamento médico. Mia se sentiu envergonhada naquele momento e pediu desculpas, admitindo que estava tão assustada que não tinha ouvido nada. Em seguida, ela gritou furiosamente com Chen, dizendo que ele não podia insultá-la daquele jeito, pois ela não havia sido montada por milhares de pessoas. Ela acrescentou rapidamente que não havia sido montada por ninguém até agora, e que podia provar isso. Chen respondeu com um ok, pois entendeu. A cena mudou algum tempo depois para o estádio da Universidade de Zhangcheng, onde Mia disse a Chen que estava cansada de tanto andar e perguntou se eles poderiam fazer uma pausa. Chen respondeu com um não, e, para sua surpresa, ele segurou sua cintura, explicando que eles tinham que ir rápido e começaram a correr. Naquele momento, sua camiseta caiu no chão e ela até gritou sobre isso, mas Chen não a ouviu. Depois de alguns minutos, chegaram ao prédio de pesquisa do departamento médico. Mia ficou um pouco frustrada e gritou com Chen, acusando-o de ser muito insistente. Ela explicou que, se não tivesse prendido o pé na camiseta naquele momento, teria sido muito constrangedor para ela ficar só de calcinha. Chen então lhe perguntou se era o prédio de pesquisa. Mia respondeu que sim, explicando que havia uma sala de pesquisa no 3º andar, onde somente os professores podiam entrar. Ela acrescentou que havia muitas amostras e informações sobre bactérias e vírus. Ela também mencionou que a parte lateral que fica no subsolo não era uma garagem. É a casa e o incinerador do Sr. Uchi. Ela especulou que se houvesse algo escondido no departamento médico que as pessoas não soubessem, esse seria o único lugar em que ela poderia pensar. Chen respondeu que entendia e pediu que ela o seguisse. A cena então mudou para o laboratório de pesquisa de vírus da universidade, onde havia vários tipos de vírus. Ao ver isso, Chen ficou impressionado e comentou que não esperava que a Universidade de Zhangcheng tivesse tal tesouro. Em seguida, começou a absorver todos os vírus e notou que a maioria deles era do tipo fofo, mas não se importou, pois afinal, ainda era uma universidade. A tela de Chen mostrou que ele havia adquirido vírus da gripe suficientes e o número de pontos necessários para transformar a gripe em uma habilidade diminuiu. Animado, Chen pensou em tentar. Após a atualização, ele obteve com sucesso a habilidade de gripe.
Na habilidade Influenza, ele libera um vírus da gripe que infecta um alvo dentro de seu alcance, reduzindo todos os atributos do alvo e adicionando uma condição negativa. Além disso, ela interrompe todas as chances, o acúmulo e a mira quando acionada. Ao ler sobre o vírus da gripe, Chen ficou feliz porque ele era forte, tinha capacidade de interrupção e oferecia um controle poderoso, especialmente com a adição do efeito de espirro. Chen então percebeu que, quando estava passando pela árvore de vírus, não havia prestado atenção suficiente à realidade dos vírus, e parecia que ele precisava prestar mais atenção a esse aspecto ao fazer a atualização no futuro. Chen achava que o nível SSS era de fato assustador. Ele então percebeu que ainda tinha alguns pontos de vírus sobrando e, considerando que o julgamento do Deus Goblin não deve ser simples, decidiu usá-los para aumentar sua força. Chen então ordenou a abertura da árvore de habilidades do vírus da Luz Negra. Ele desbloqueou duas habilidades conhecidas como Voo e Concentração. Na habilidade de Voo, ele podia se agarrar a qualquer superfície com o vírus da Luz Negra, melhorando muito seu equilíbrio e senso de direção. Na habilidade de Concentração, ele aumenta muito a visão dinâmica e os reflexos, além de dobrar a capacidade de controlar todos os músculos do corpo. Chen então se perguntou sobre a frase "todos os músculos" e ficou perto de uma parede, contemplando seu significado. Então, ele deu um toque na parede, e com apenas um toque, a parede foi danificada em torno da área perfurada. Diante disso, Mia ficou chocada e se perguntou como ele poderia fazer isso com apenas um toque. Ela até pensou que era uma boa coisa o fato de Chen não ter usado isso antes nela por motivos românticos. Caso contrário, ela teria se machucado gravemente ou teria sido pior. Por outro lado, Chen ficou feliz em ver que, se pudesse controlar todos os seus músculos, poderia dar um golpe poderoso, independentemente do tamanho, e até mesmo uma fração de milímetro era suficiente para dar um soco com força total. De repente, Chen notou que Mia estava corada. Então perguntou o motivo. Mia respondeu que não era nada. Chen então disse que não havia nada para ele no laboratório, e pediu que ela fosse para a casa do Sr. Oshi. A cena então mudou para algum tempo depois, no repositório do professor. Mia estava assustada porque não havia eletricidade. Chen pediu a Mia que ficasse quieta e não se mexesse, pois ela podia sentir isso. Então, na verdade, Chen podia sentir uma vibração estranha vinda da sala de incineração. Então, ele abriu a sala e pediu a Mia que ficasse do lado de fora e não entrasse com ele. Mia disse que estava com medo. Por outro lado, Chen recebeu uma notificação em sua tela perguntando se ele queria entrar na masmorra chamada Cold Incinerator. Chen respondeu com um sim absoluto. Na tela, estava escrito que uma liberação bem-sucedida poderia fazer com que ele existisse permanentemente, mas se não fosse liberado em 2 dias, desapareceria permanentemente. Chen então percebeu que não era de se admirar que ele não tivesse ouvido falar disso antes. Enquanto Chen se prepara com sua forma Evolver no modo passivo, todos os monstros começam a vir em sua direção, atacando furiosamente. O primeiro monstro mutante atacou Chen, mas ele o derrotou facilmente com um golpe de garra. Depois de matar o monstro mutante, ele ganhou 400 pontos de experiência. Surpreendentemente, o mutante estava esperando que o primeiro fosse derrotado. Depois que ele caiu, o mutante começou a consumir o segundo para aumentar o poder de seu ataque. De repente, ele lançou um ataque semelhante a uma tempestade contra Chen. Chen se esquivou do ataque e comentou que estava se perguntando por que os mutantes não o atacavam juntos. Agora ele entendia que cada mutante tinha habilidades de ataque diferentes, e o ataque do segundo mutante poderia ferir o primeiro. Apesar da situação, Chen permaneceu imperturbável, pois o ataque representava pouca ameaça para ele. Ele revidou com um poderoso soco com a mão de martelo, derrotando o mutante. A tela mostrava que ele havia derrotado uma aranha infantil temperada de nível 7, ganhando 1000 pontos na batalha. Chen ficou encantado ao perceber que a masmorra era realmente cativante, com muitos pontos de experiência a serem ganhos. Com pressa, Chen gritou para os mutantes virem o mais rápido possível. Ele passou a derrotá-los um a um, ganhando às vezes 400 e outras vezes 1000 pontos de experiência. Gradualmente, ele despachou dezenas de mutantes até finalmente receber uma notificação de que havia subido de nível para o nível 4. Como recompensa por subir de nível, ele recebeu 2 pontos de atributo. Chen se dirigiu ao monstro principal, afirmando que havia derrotado todos os seus lacaios, e questionou por que ele ainda não havia saído. Ele até se ofereceu para ajudar o monstro a sair,
estendendo a mão em sinal de ajuda. Enquanto Chen zombava do monstro, de repente uma parede da máquina se quebrou e um enorme monstro parecido com carne começou a emergir dele. Perturbado pela aparição repentina, Chen ficou tenso e se perguntou como o monstro de carne poderia evocar uma sensação de perigo tão forte nele. Ele rapidamente formulou um plano para eliminar o monstro antes que ele pudesse evoluir ainda mais. Sem hesitar, Chen lançou um ataque, mas o monstro rapidamente se defendeu com uma mão. Sem se deixar abater, Chen tentou infectar o monstro com seu vírus da gripe evoluído mais uma vez. O sistema de Chen o notificou de que a habilidade não tinha efeito sobre o alvo. Quando o monstro de carne emergiu completamente das máquinas, ele se transformou em uma forma gigante. O monstro revidou com um soco poderoso, fazendo Chen voar para trás e se chocar contra a parede. A tela de Chen exibiu o nome do monstro como Biomaniac. Sem se deixar abater pela fúria do monstro, o biomaníaco atacou Chen novamente. Mas dessa vez, Chen se defendeu e contra-atacou com toda a sua força. No entanto, Biomaniac utilizou sua habilidade de regeneração em alta velocidade para se recuperar rapidamente do ataque. Apesar da intensa batalha, Chen parecia estranhamente feliz por algum motivo. Ele explicou que não tinha conseguido lutar com todas as suas forças desde que renascera. Agora, ele estava entusiasmado com a perspectiva de poder liberar todo o seu poder na luta contra o biomaníaco. Chen também mencionou que, em mais alguns dias, suas mãos e pés ficariam enferrujados. Ele revelou seu plano de usar o Biomaniac para restaurar parte de sua força. A luta continuou incessantemente, com Chen lançando ataque após ataque, enquanto o Biomaniac se curava continuamente. Depois de uma hora de combate ininterrupto, eles ainda estavam travados na batalha. Chen ficou surpreso com a regeneração aparentemente infinita do biomaníaco, perguntando-se se havia algum limite para ela. Chen também ativou sua habilidade de prontidão de status de ampulheta, permitindo que ele se recuperasse um pouco antes de retomar seus ataques implacáveis. Ele declarou sua determinação de testar se o biomaníaco era realmente imortal ou não. Mais uma hora se passou, e dessa vez, Chen permaneceu calmo, observando que o biomaníaco estava demorando mais para se curar. Chen começou a se perguntar se havia um limite para a regeneração do biomaníaco, questionando se o monstro acabaria parando de se curar completamente. Mais uma hora se passou em sua batalha implacável e, dessa vez, o tamanho do biomaníaco diminuiu significativamente, deixando o monstro caído no chão. Chen, sentindo uma pontada de tristeza, pediu ao biomaniac que se levantasse e se recuperasse, dizendo que ainda não tinha acabado de brincar com ele. A luta continuou em um ritmo mais lento, e depois de mais uma hora, Biomaniac estava deitado no chão, imóvel, sem brilho e reduzido ao tamanho de um pequeno pedaço de carne. Chen observou isso e percebeu que o biomaníaco não ia mais se recuperar. Com determinação, Chen decidiu que era hora de encerrar o capítulo do Biomaniac. Ele pisou no Biomaniac, esmagando-o em pedaços. Quando a poeira baixou, a tela revelou que Biomaniac era um chefe de nível 8. E Chen ganhou incríveis 10.000 pontos ao derrotá-lo. Além disso, Chen subiu de nível com a vitória, chegando ao nível 5. Chen recebeu uma notificação de que a masmorra havia sido liberada com sucesso, e que agora ele tinha a opção de sair a qualquer momento. Sua tela apresentou uma pergunta intrigante: se ele queria carregar o vídeo de liberação como um guia de vídeo pago, com o pagamento indo para o carregador. Chen concordou com os termos e pediu para ocultar sua aparência, nome e identidade. A cena então mudou para a Dongshan Villa, onde Zikyong estava recebendo uma massagem de Sujin. De repente, Zikyong ficou chocado ao ver um anúncio no grupo de bate-papo. Uma pessoa chamada White fez o upload do vídeo de liberação da masmorra misteriosa de nível pesadelo chamada Incinerador. E o preço de visualização foi fixado em 1 moeda de cobre. Zikyong e Sujin ficaram curiosos e decidiram assistir ao vídeo juntos. Enquanto isso, outros pioneiros também se sintonizavam de onde quer que estivessem. Uma garota ficou atônita com a velocidade com que Chen lutou contra o monstro. Ela teve que diminuir a velocidade do vídeo para observá-lo cuidadosamente. Alguns espectadores ficaram impressionados com as habilidades de Chen Bai, enquanto outros ficaram tensos ao ver a rápida velocidade de recuperação do monstro, questionando se era sensato Chen se envolver em tal batalha. No entanto, uma menina pioneira sentiu alegria ao ver que Chen Bai havia se recuperado completamente depois de derrotar o monstro.